Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana Delanina e esse é mais um episódio da quarta temporada. E eu estou muito feliz hoje de trazer um tema novo aqui para o Estrela, nunca antes falado. A gente vai falar hoje sobre alcoolismo. E falando um pouquinho, né, do tema, a OMS nos informa que 5% hoje da população sofre de transtornos relacionados ao álcool. Isso, né, uma grande parte da população. E é uma das grandes causas hoje de problemas sociais, econômicos, familiares. E é um tema tão necessário de ser falado, né? E aí, contando um pouquinho da minha convidada de hoje, ela tem 52 anos, ela é formada em administração, com pós-graduação em gestão de pessoas nos Estados Unidos, que chique. E ela possui especialização em desenvolvimento humano. E ela tem uma trajetória marcada por muitos desafios na vida dela. Ela passou por muitas coisas que que ela vai contar hoje aqui pra gente, por relacionamento abusivo, por viuvez durante a gravidez e principalmente por sofrer do vício do alcoolismo por 26 anos. Mas o legal dessa história é que, depois de 10 anos de sobriedade, ela se reinventou e lançou um projeto super legal de superando o alcoolismo e escreveu um livro maravilhoso que a gente vai falar disso mais tarde. E, então, eu gostaria de apresentar para vocês essa linda, querida Flávia Rocha. Flá, bem-vinda ao Estrela. Dá mão, eu sempre dou para todos os convidados. Obrigada. Muito feliz que você está Obrigada. aqui. Agradecer ao Iti, que te indicou também, o Iti Berê. Querido. Um querido. E bem-vinda. Espero que seja muito gostoso esse bate-papo para você e que a gente possa conhecer muito da tua história. Obrigada. Eu já vi que você hoje já faz um trabalho maravilhoso nas redes sociais, né? Falar, então você vai tirar de letra esse bate-papo aqui. Ai, gente, tô nervosa. Não, já vamos quebrando o gelo. Vamos começar agora um pouco do presente. Que você teve essa vontade de criar esse projeto de superando o alcoolismo? Então, no ano passado, porque assim, eu parei de beber, já vai fazer 10 anos que eu tô em sobriedade, né? E aí, durante muito tempo, o meu propósito de vida era ficar sóbria. Porque eu fiquei muito tempo tentando parar de beber, que é bem complicado. Sim, né? Muito difícil, sim, né? Flá. E aí eu já tinha atingido essa sobriedade, estava com 51 anos, e eu venho do mundo corporativo, e aí eu falei assim, agora está na hora de Na verdade, já fazia alguns anos que eu estava tentando me recolocar no mundo corporativo, só que assim, tudo que eu estudei na faculdade de administração já era, né? A gente pode pegar o livro, Kotler, etc., jogar no lixo, porque o mundo... Não, eu tô a mesma coisa. Transição de carreira. Depois de um tempo em empresa, a gente tem que se reinventar mesmo. Não, assim, o mundo é digital. E aí, eu tenho uma prima que ela trabalha no LinkedIn. E ela falou assim, Flávia, você vai ter que... você vai ter que se reinventar, justamente isso. E, hoje em dia... Porque, assim, você vai fazer o quê? Você vai abrir um negócio? Você vai abrir uma loja? Você vai fazer uma consultoria de planejamento estratégico, que eu sempre fiz, né? Que eu fiz durante um tempo. E aí eu falei, putz, mas ir para o digital, abrir meu anonimato nessa questão do alcoolismo feminino, do preconceito que tem. Eu tenho 2 filhas. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí chegou um dia que eu tive uma catarse, assim. Falei, gente, não aguento mais. Eu preciso de fazer alguma coisa da minha vida. E aí eu sentei e escrevi o meu livro. E foi, assim, uma coisa divina. Porque eu peguei, sentei e escrevi o meu livro em 3 semanas. Ai, maravilhosa. Vou mostrar o livro aqui, ó, já. Eu ia mostrar no final, mas já que você tocou no assunto... Esse Superando livro... o alcoolismo, transformando minha dor em um propósito. Linda. Quando eu comecei a escrever o livro... Que ano foi que você começou a escrever o livro? Eu escrevi em dezembro agora, do ano passado. Tá. Não faz nem um ano. Tá. E aí, quando eu comecei a escrever o livro, parece que assim, tudo se encaixou. E eu falei, esse é o meu propósito. Porque eu sei o quanto que as pessoas sofrem. Eu sei o quanto que eu sofri. E muito pouco falado, né, Flá? Você não vê mulheres falando sobre alcoolismo. Eu só vi você. Muito pouco. São muito poucas pessoas. Porque é difícil, né? Mas, enfim. E aí eu peguei e falei, eu vou criar um perfil. Flá, puxa só um pouquinho o microfone mais perto. Eu vou... Isso, fica mais perto dele. Eu vou
Quer que eu comece? Não, pode continuar. É porque eu sei, depois editando, que fica o áudio longe, sabe? Tá. E aí, quando eu escrevi o livro... Nossa, é bem recente o livro, então, Não, né? é tudo muito Tudo recente. muito recente. Eu falei, eu quero criar um projeto, eu quero levar... Isso virou para mim uma missão, né? Virou, assim, uma causa. Um propósito, né? De vida, de ajudar mulheres, outras pessoas que vivem com o vício. Porque, assim, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Né? E aí, assim, quando a gente quer encontrar o nosso propósito, todo mundo tem o propósito o seguinte propósito, o meu propósito é ajudar as outras pessoas. Sim. Mas isso se encaixa para qualquer pessoa, para o médico, para o terapeuta, para o engenheiro, né, para o arquiteto, para o personal. Todo mundo tem o propósito de ajudar outras pessoas. E aí eu quis mais a fundo nisso. E aí eu falei, o que eu sei fazer? Eu venho do mundo corporativo, sou formada em planejamento estratégico, trabalhei sempre em planejamento estratégico, trabalhei na Nestlé, na Bristol Myers Squibb, em agência digital. Então, eu tenho essas qualificações, né? Eu tenho muito estudo. E eu tenho 10 anos de experiência prática, né? A base, para mim, foi os Alcoólicos Anônimos, onde eu sou voluntária. E eu amadrinhei e amadrinho, né, muitas pessoas, né, muitas mulheres. Faço trabalho voluntário, assim, presto serviço lá, presto serviço em clínicas. Então, eu tenho todo esse conhecimento prático. Eu tenho a experiência da minha recuperação, que foi muito difícil. O meu livro fala bem do meu sofrimento, da minha luta para conseguir. E, além do mais, eu estudei muito sobre esse assunto. Eu tenho 3 cursos no IPQ, né, no Instituto de Psiquiatria da USP. Me formei agora, em junho, em AT, né, atendente terapêutico na dependência química do Hospital das Clínicas. Então, eu tenho, assim... E eu falei, gente, que é a única coisa que eu sei fazer bem na vida? Tem uma ideia de estatística, Flá, de quantas mulheres hoje sofrem de alcoolismo? Então, o alcoolismo feminino, ele cresce muito mais rápido do que o masculino, porque a porcentagem de mulheres e homens, se você for ver há 10, 20 anos atrás, era bem menor. Está crescendo demais. E a mulher hoje com essa sobrecarga de ser mãe solo, né? Porque assim, mesmo que tenha... Vira uma fuga para ela também. Porque, eu tenho amigas mães solos alcoólatras já, que fugiram e foram pro... tem 2 questões, né, do alcoolismo feminino. Que é muito comum o alcoolismo feminino se desenvolver depois de 30 anos. É muito comum, assim, a mulher casa... tem filho, e aí a questão da libido, né, da relação com o marido. O vinho, ele é um lubrificante social, um lubrificante da relação. Da relação, dos problemas, de tudo, né? É a fuga de todo mundo, vai pro vinho. Exatamente. E os filhos, né? Sim. Assim, você está cansada, você tem um marido lá que está demandando coisas que você não está com muita energia de fazer. E, assim, você tem que ter a paciência de sentar, ficar contando historinha para os filhos, brincar de boneca. E aí, quando você tem o vinho, nossa senhora, ele ajuda em tudo, né? É verdade. Ele é um super companheiro, né? Então, a gente estava falando isso porque você perguntou do meu projeto, né? Então. Não, a gente vai voltar agora para conhecer a tua história, mas eu queria mais como a gente já começou nesse momento presente, assim, mas. Não, muito mas bacana. aí eu falei assim. Aí eu peguei e resolvi, no dia 1º de fevereiro desse ano, faz super pouco tempo, lançar o meu Instagram, né? O Superando o Alcoolismo. E Flávia Rocha, Superando o Alcoolismo. Sim, muito bacana o Instagram. Foi muito difícil, assim, para mim. Eu entrar nesse mundo digital, né? Assim, você fala de... Não, entrar no mundo digital falando desse assunto. Desse assunto. Né? Que é uma loucura. Devia ter um monte de gente que nem sabia que você teve esse problema, né? O primeiro post que eu fiz foi acho que talvez um dos mais curtidos, porque foi um choque na sociedade. Sim, imagino, Flá. Eu conversei com as minhas filhas e eu falei para elas, se vocês não se sentirem bem com isso, eu não vou fazer nada, porque assim. E elas falaram, não, mãe, isso pra gente é um sinônimo de orgulho. Eu acho que as minhas filhas já têm filhos, amigos que já estão. Que idade elas estão, suas 12 filhas? e 14. Já tem... a idade dos meus. Os meus estão com 13. Você também? Tenho 2 meninos de 13. Somos todas mães Todas solo, mães de né? adolescentes, mãe solo também. Me Pois... separei, eles tinham 4 anos. Então, mãe solo, na prática. Praticamente, sozinha. E aí eu comecei e eu não tinha coragem de gravar vídeo.
Falei, gente... Aí eu tinha muito medo. Eu sou assim também. Até hoje eu gravo podcast, mas eu não consigo gravar vídeo meu falando, sabe? Não é fácil. Eu vou chamar você para uma live. Vamos, Flávio. Eu vou começar a fazer live no meu Insta também. Tem que fazer, né? Tem que ser não ótimo, adianta. imagina. É. E aí, quando eu comecei a fazer, e meu Instagram foi crescer, sei lá. Eu sempre falo que eu tenho que me comparar a mim mesma. De 0, eu já estou hoje em 14 mil. O que para mim foi um crescimento assim... Porque o meu Instagram, né? O meu perfil, ele é ultra nicho, ultra específico, né? Sim. E muitas mulheres te procurando, falando relatos. Muitas mulheres. Agora eu vou começar minha primeira mentoria. Tá. E assim, é um sofrimento... E as mulheres, elas sofrem caladas, porque não tem ninguém que fala sobre isso. É. Então, eu abri isso, né? Eu recebo milhares de mensagens, inclusive eu falo, gente, eu não dou conta. Do tipo, pelo amor de Deus, eu estou desesperada. E aí eu criei um grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp, onde eu tento concentrar, assim, falo, vai para o grupo de WhatsApp, que eu não consigo atender. Eu faço mentoria individual, mas eu não tenho mais agenda. Você percebe que o álcool ainda está ligado um pouco em classe social, classe mais baixa? Não, é a doença mais democrática que tem. Ricos, pobres, amarelos, brancos, azuis, homens, mulheres. Não escolhe gênero, classe social, cor, nada. Não escolhe. Não escolhe. E quando a gente fala do alcoolismo feminino numa classe AB, né, que é a classe pela qual eu pertenço, né, a gente vê que essas mulheres têm mais temor ainda de se abrir, por causa de um estigma mesmo da sociedade. Né? O que as pessoas vão pensar, né? Eu tenho toda uma rede de contatos, profissional, né? Uma mulher que ela é profissional. Será que se eu me abrir, de repente eu não vou perder a minha credibilidade no meu trabalho, na minha rede social, né? Então, é uma preocupação muito constante. Tanto que eu trabalho com total anonimato, né? Assim, eu abri o meu anonimato, mas tem muita mulher que não quer e eu entendo. Claro, e a maioria não deve querer, nem perto, assim. Claro. E o que você entende que são os principais problemas? Por que elas entram nesse vício, assim? Você sente que os problemas... Casamento... É uma fuga financeiro? Não sei. Então, as pessoas que desenvolvem o alcoolismo são pessoas que são alcoólatras, né? Do tipo assim, eu bebo porque eu sou alcoólatra, né? A pessoa que é portadora dessa doença. Então, o que acontece? Geralmente, a maioria dessas pessoas, elas têm feridas. Traumas de infância. É muito comum... Eu estou fazendo agora uma mentoria e aí eu faço eu tenho no meu grupo também uma pesquisa, né? Porque, assim, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou da área da saúde. Eu sempre gosto de falar isso, né? Mas eu tenho toda essa experiência prática e teórica também, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas que desenvolvem o alcoolismo são pessoas que têm traumas de infância, que foram abusadas. Muitas dessas mulheres têm parentes alcoólatras. A mãe, o pai, que é o meu caso, por exemplo, né? Teu pai era? Minha mãe. Mas tem a ver com genética também? Tem a ver, é super genético. É uma carga que a gente carrega. Geralmente, quando você pesquisa essas pessoas, geralmente é muito comum essas pessoas terem o alcoolismo dentro de casa. Porque eu imagino que quem tem um pai alcoólatra ou tem repulsa ao álcool ou fica igual, né? Ou vira alcoólatra também, né? Tem isso também. Tem uns que tem pai alcoólatra que tem pavor de álcool, né? Tem aquele que vira alcoólatra igual o pai, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, se a gente tem um parente alcoólatra, a gente tem um ambiente muito propício dentro de casa. Então, por exemplo, no meu caso, eu comecei a beber muito cedo. Com 15 anos, eu já bebia. E aí... Vamos contar, então, do começo da tua história, Flá, já que você chegou, desde o início. Você é daqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Então tá bom. Então começa contando da sua infância, adolescência, tudo, até como você começou a consumir. Dos seus pais. Conta um pouco da sua história. Tá bom. Bom, eu sou de São Paulo e eu tenho 2 irmãos. E eu tive uma infância muito saudável, na fazenda, né? Meu avô é fazendeiro, meu pai é fazendeiro. Então, muito na natureza. Tive uma infância com lembranças, assim, muito boas, né? Meus irmãos, meus primos, amigos, né? Naquela época não tinha o digital, né? Então, a gente era offline. Sim.
E, enfim. Bons tempos, né? Muitos bons tempos. Não, a gente não via a vida dos outros, não ficava triste, nada. Acho que nós somos a última geração. A última, né? Que não nasceu com a internet. Quase também. Então, nós somos da geração Y, né? E aí, ainda na minha infância, eu comecei a perceber que haviam problemas na minha casa, né? Entre meus pais. E aí, depois, fazendo terapia e praticando autoconhecimento, eu percebi que tinha um pai narcisista, né? Uma figura muito autoritária, que dava muito medo assim, na gente, e uma mãe que... Submissa. Que desenvolveu a questão do alcoolismo. Junto com ele. Não, meu pai não é alcoólatra. Teu pai não, a sua mãe, tá, desculpa. E assim, era um lar muito disfuncional, né? Um lar disfuncional é aquele lar que não funciona direito, um lar que eu sofri, né? Sofri muito abuso moral, né? Do tipo, por que você tirou 9,5, né? Você precisa manter a linhagem da família, você precisa... Então, assim, muita cobrança, todo tipo de abuso. Foi muito dolorida, né? Aí, quando eu tinha... quando eu ainda estava na adolescência, meus pais se separaram. E eu era uma menina muito tímida, né? Muito fechada. E eu lembro que eu estava num restaurante com uma amiga minha, que ela era toda popular, toda gata, com 2 caras. E aí, eles me apresentaram o San-Remy. Não sei nem se existe essa bebida ainda. E aí, eu tomei. Eu tinha 15 anos. Quando eu tomei, eu lembro, né? Dizem que o alcoólatra ele tem esse contato. O primeiro contato com a substância é com uma identificação, né? Porque... E aí, eu vi que eu fiquei uma pessoa extrovertida, engraçada. Qual foi a sua sensação quando você experimentou a primeira vez, assim? A minha sensação foi uma sensação de entorpecimento. Eu fiquei entorpecida, né? Fiquei extrovertida. Parece que aquilo lá resolveu meus problemas de inadequação social. E aí foi uma loucura, porque eu falo isso no meu livro, antes da faculdade, eu ainda no colegial, eu com 16, 17 anos, eu já era uma pessoa considerada uma alcoólatra severa, né? Você perguntou a questão da taxa, né? Você falou que a Organização Mundial de Saúde falou que 5% mas pelas estatísticas, né? O alcoolismo, ele é assim, ele tem um espectro, né? É muito interessante esse conceito, eu gosto muito de trabalhar, e ele faz todo sentido. Na verdade, ele vale para qualquer tipo de adicção, né? Então, assim, ele não é... Tem a pessoa que é abstinente e tem a pessoa que é alcoólatra de último grau, assim, né? Terminal. E aí a gente tem esse espectro, né? Quando você passa de um certo nível de consumo de álcool, você entra nesse espectro, né? Imagina, tipo, que vai mais, assim, de 60% até o 100%, que é o alcoólico terminal, você já é considerado um bebedor de risco. Ou seja, essas pessoas consomem mais do que a dose necessária. Isso é válido para o alcoolismo feminino. E você, em uma noite, você pode acabar com a sua vida. Nossa. Por isso que você é considerado um bebedor de risco, um bebedor severo, né? Não, assim, às vezes você ainda não está naquele nível de beber todo dia, daquele nível de obsessão, mas você já é um bebedor, né? Uma bebedora, no caso, que está sofrendo, correndo risco e gerando risco para as pessoas que estão perto de você. Então, assim, as mulheres. Você pode acordar do lado de um cara que você não sabe, você pode ter engravidado, você pode brigar com as pessoas que você ama, você pode dirigir bêbada, você pode bater o carro, você pode ser estuprada. Ser inconveniente também, virar uma pessoa inconveniente. Você pode virar inconveniente, você pode queimar o seu filme no trabalho, você pode perder o seu emprego, você pode acordar de manhã e não lembrar do que você fez, né? Então, assim, e pelas estatísticas, 30%, o meu psiquiatra que fala isso, né? E ele é um especialista. 30% da população tem problemas com o alcoolismo. Nossa. E a gente sabe. A gente sabe disso. Sim, a gente vê. Em diferentes graus, mas tem, né? Exatamente. Então, assim, e tem muitas mulheres que estão preocupadas, né, com essa questão.
Mas eu estava falando. E aí, antes de entrar na faculdade, eu já estava nesse grau, né, de considerado que é o bebedor. Tem o bebedor, assim, aquela pessoa que esquece, né? Você põe uma taça de vinho, ela esquece de beber. Aí tem o moderado e tem o severo, que aí já está dentro do risco. Aquela pessoa que realmente quase que precisa beber, né? Para ela é quase que inconcebível não beber, né? E a questão do relacionamento também. Hoje em dia um cara te convida para sair, o que o cara fala? Primeira coisa. Vamos sair para beber alguma coisa. Vamos tomar um vinho? Vamos tomar um vinho, exato. Não é? Era clássico. Vamos tomar um vinho? E aí você fala assim... Até para desinibir, né? Esse negócio hoje que é muito date, as pessoas não se conhecem, né? Então, realmente é mais... Fica tudo consumo muito muito fácil, maior, né? Na era digital, eu acredito, assim. Que fica... também o sexo é mais livre, é tudo aquilo, né? Que antigamente não... e aí quando você vai no seco, você fala, meu Deus do céu, né? Porque, de fato, difícil. ajuda muito. Ajuda. É comprovado que o álcool, ele é um relaxante. Então, assim, a mulher, pelo menos, ela fica com menos... fica mais à vontade no sexo. Né? Ô, Flá, mas então vamos voltar para a tua história. E na adolescência, a tua mãe já era alcoólatra nessa época. Teus pais perceberam alguma coisa? Você teve algum episódio assim que você começou a beber todo dia? Como que foi esse processo aí? Então, eu bebia muito. Eu fumava maconha também, porque a minha trajetória de vida ela é muito... É porque uma coisa leva a outra, né? Exatamente, total. E leva a outras drogas também. Que a maconha leva muita coisa também. Tem gente que inicia na maconha, mas depois vai para as outras, né? A primeira coisa que eu experimentei foi a maconha, né? E aí depois eu entrei no álcool. Mas assim, maconha não te abriu tanto, não te satisfez tanto quanto o álcool. Exatamente, né? Porque as substâncias elas são classificadas em 3, né? O álcool, que é relaxante, junto com o Rivotril, né? Com os benzodiazepínicos, remédio. Aí a gente tem os estimulantes, que é cocaína, álcool e outros, né? Os remédio que chama... deu branco. Já aqui. Análogo, sibutramina... Não. Tipo sibutramina. Tá. Gente do céu, deu um branco total. Inibidores, não. Anfetamina. Anfetamina, tá. Então, a gente tem 3 classes. O do álcool, os relaxantes, né? Os estimulantes, anfetamina, álcool, cocaína. E os alucinógenos, né? Que é maconha, ácido, esse tipo de coisa. Então, eu nunca me identifiquei com esses outros. Então, eu experimentei tudo isso. Experimentei cocaína, ácido... o cogumelo, por exemplo, entra na classe dos alucinógenos junto com a maconha. Cogumelo eu não experimentei. Uma adolescente rebelde. Seus irmãos, não. Também, nessa época. né? Na Partners on the Crime, sabe? Tipo... mas é o que eu falo, né? A gente vê nos Alcoólicos Anônimos muitas pessoas cruzadas. O cara que tem problema de maconha, cocaína com álcool, quando você mistura, vira uma mistura... explosiva, né? E eu sempre fui puro sangue. Porque, assim, eu não gostei de cocaína, não gostei de ácido, não gostei de outras drogas, nem de maconha, eu gostava muito, porque a maconha fazia minha cabeça... A minha cabeça, ela já funciona rápido demais. E o álcool, ele sempre me relaxou, né? Por isso que eu gosto, assim, gostava, né? Porque ele relaxa, o álcool, ele tá nessa categoria, né? Você acha que relaxa? Para mim, acelerava um pouco mais, assim, não? Para mim, ele sempre... sabe? Dá aquela sensação de tirar a tensão, né, da pessoa. Ele tira dor, inclusive. Tem muita gente que para de beber. Porque a maconha também relaxa, né? Depende do ponto de vista, assim. Depende muito do metabolismo. Da pessoa também. Depende da pessoa. E aí, seu pai, que era super rigoroso nessa época, ele percebeu? Então, aí justamente vem esse caso, que é assim, eu desenvolvi isso e realmente eu não sei se meus pais percebiam. Então, é isso que eu chamo de um lar disfuncional, né? Porque ninguém estava olhando para mim. Essa é a verdade. Meus irmãos e eu, a gente estava abandonados. Nós estávamos abandonados, completamente abandonados.
E aí, quando eu estava na faculdade, no começo da faculdade, meus pais se separaram. E aí eu fui literalmente abandonada, né? A minha mãe pegou, foi embora de São Paulo. O meu pai também foi embora de São Paulo. Eu fiquei com meus irmãos, a gente não sabia para onde ir. E a gente não, de repente, eu não tinha mais casa em São Paulo. Nossa, Né? Flá. Então foi realmente um abandono muito forte, né? E aí, depois disso, eu tive uma vida muito solitária em termos de família, até chegar no meu fundo de poço, né? Anos e anos depois. Mas aí como que você conheceu o seu marido, Então, bom, aí eu entrei na faculdade de administração. Não entrei numa faculdade de primeira linha, como eu gostaria de ter entrado. Meu sonho era ter feito medicina, mas meu pai não deixou, porque ele achava um absurdo. Esse era o meu grande sonho, né? Mas tudo bem, mas foi legal. Ou você entra na pública ou realmente é um rim, né, para fazer. Mas eu fazia FAP, que também é uma faculdade cara, Sim. assim, né? E aí, na faculdade, era uma loucura, assim. Porque FAP, Mackenzie, essas faculdades são galera, né? galera, eu bebia. Mas, paralelo a isso, né? Eu sempre fui atleta, eu fazia natação, eu não sei como eu aguentava. E comecei a trabalhar. E aí eu fui levando essa minha vida, né? Uma vida que foi marcada por um alcoolismo crescente. Eu fui bebendo cada vez mais. Eu me formei, mas assim, eu me formei e assim, sempre bebendo muito. Mas também, ao mesmo tempo, trabalhei em grandes empresas. Isso a gente chama de alcoolismo funcional, né? Eu era uma alcoólatra funcional. Ao mesmo tempo que eu bebia, tinha prejuízo, batia o carro, corria risco, eu conseguia performar nas empresas. Porém, né, sem muita continuidade. Eu trabalhei em grandes empresas, mas eu não fiz carreira nessas grandes empresas. Por causa, com certeza, da minha disfuncionalidade. E aí, como foi que você acabou conhecendo seu marido? Então, antes de conhecer o meu marido, foi o seguinte, quando o meu pai, ele pegou e ele saiu de São Paulo e foi montar a fábrica dele. Ele tem uma fábrica de produtos veterinários em Goiás. E aí eu fui morar. Eu tava... Teu pai ainda é vivo? Meu pai teve um acidente numa cirurgia em março desse ano. E ele está numa cadeira de rodas. Nossa. Com demência. Nossa. Então, Sinto muito. eu escrevi esse livro e, na verdade, esse livro eu escrevi ele em dezembro e esse ano aconteceu tanta coisa que eu poderia escrever um outro livro. Entendi. Em cima de nem tudo, está ainda isso no livro Não- do seu pai. que meu pai é uma grande referência, porque depois tá um pouco confuso, né? A nossa linha Não, de não, raciocínio. tá seguindo. É porque você dá uns complementos que você sai um pouco da história. Eu te trago para a história de novo, até para entender um pouco, porque você teve um relacionamento abusivo, isso, né, que eu acho que é interessante falar também, contar. Se você né? quiser que eu conte de novo a minha linha do tempo, eu posso contar. Não, Mas- imagina, Flá, tá seguindo, vai seguindo. Aí, como foi que você conheceu É. seu marido, tudo? Então, Conta não, do seu relacionamento. é que o meu marido eu conheci depois, assim. Ah, tá bom. Então vai na tua Então, não, ordem. porque teve uma coisa muito importante que aconteceu. Claro, Eu estava sozinha, abandonada em São Paulo, e aí eu decidi morar com meu pai, né, lá em Goiás. E eu morei 6 anos em Goiânia, né, lá no mundo Trembão. do agronegócio, É. né? E lá, eu, apesar de estar com meu pai, eu estava muito abandonada, completamente largada. E foi um momento assim que eu bebia muito, assim, muito, demais. E aí eu decidi ir morar nos Estados Unidos, né? Porque eu não gostava de morar em Goiás, eu queria voltar para São Paulo, mas eu sempre tive vontade de estudar fora. E aí fui morar em Boston e consegui entrar em Harvard, né? Que legal. E lá, assim, essa experiência me mostrou que quando a gente está num ambiente próspero, porque assim, eu estava no campus de Harvard, eu falava, gente, não acredito, tinha gente do mundo inteiro, filhos, né, de pessoas muito importantes em termos de negócios, assim, né? E foi uma época que eu consegui dar uma maneirada.
Apesar que eu conheci, tem um caso, né? Eu conheci uma amiga na faculdade que ela era gerente da Vodka Absolute. Nossa. E aí ela me Vai te atraindo tudo. Nossa Senhora. Ela me convidava para umas festas. E teve uma vez que eu fui numa festa regada a vodka. Mas americana. Americana. Tá. Americana. E eu tentava não fazer amizade com brasileiro para praticar o meu inglês, Claro. né? E nessa festa eu bebi tanto, fiquei bêbada e fui presa, né? Nossa. E assim, por sorte, tinha um amigo meu lá um O namoradinho. que você fez pra ser presa? Tava bêbada, causando, destruindo tudo, né? E aí a polícia... E aí, Destruindo a festa. eu corri... A gente fala dos prejuízos, né? Eu corri o risco de ser deportada, Nossa, Flá. né? Então, assim, foram muitos prejuízos. Mas, por sorte, eu não fui deportada. Consegui me formar, consegui trabalhar. Você bebia demais, você não conseguia ser 8, era 8,80, né? Não, 8 ou 80. Quando você bebia muito. Muito, muito. Aí eu voltei para São Paulo. E aí foi, assim, uma época de devastação absoluta. Porque eu voltei para São Paulo, fui morar sozinha. E aí era uma loucura, né? E aí eu já estava mais ou menos com uns 30 anos. E eu queria casar. Eu sempre quis ter filho. Isso é uma coisa, assim, que apesar de toda a minha disfuncionalidade, eu sempre quis ser mãe. E aí eu casei. Casei com um primo meu, que foi um escândalo também na família. E quando eu casei com esse cara, o João, ele falou assim, Flávia, agora você vai poder parar de ser um homem, né? Porque desde você sempre teve que sobreviver sozinha e ser guerreira, e ser guerreira não era uma opção. Agora relaxa que eu vou cuidar desse lar. Eu vou ser o homem aqui. Ele era macho alfa. Coisa que não existe mais hoje, que bom, né? Não é? Não é mesmo? Cadê, né? Cadê os machos os alfa? heterotópicos que a gente nossa. chama, né? E aí eu realmente relaxei. Tive a minha primeira filha. Ele cuidava, me ajudava com tudo, sabe? Ele trouxe para mim aquele conceito de família que eu não tinha, né? Não tinha assim, nunca tive, né? É porque a minha mãe se mandou e mora desde... Você tinha quantos anos quando você casou com ele? Então, aí eu tinha 33 anos. Tá. E eu casei com ele com 33 anos. E aí eu tive a minha primeira filha com 37. Tá. E aí foi maravilhoso. E assim, com ele eu bebia muito, porque ele era um facilitador. Facilitador é aquela pessoa que está do seu lado, sabe que você tem problema, mas que fala, não, mas pode mais um pouquinho. Ai, não, nossa. mas alcoolismo... Não te controlava nada. Facilitava. Facilitava. Né? Facilitava. O processo. E não é culpa dele, né? São doenças que as pessoas desenvolvem por estar perto Claro. de você. Minha mãe sempre foi uma facilitadora para mim, né? Porque ela era bom, era conveniente, Sim, né? Para as sim. pessoas que têm problema, é conveniente me ver bêbada. Meu marido era muito conveniente, até na questão sexual, né? E aí, quando eu estava... Mas, assim, aí eu sabia da síndrome da abstinência fetal. Eu sabia que eu era alcoólatra, já sabia. Com 30 anos, eu já havia já começado tentativas de parar de beber. Quando eu casei com ele, no meu casamento, eu já sabendo que eu tinha problema, eu não bebi nada até abrir a pista. Depois que abriu a pista, eu não lembro de nada do que eu fiz. E eu sei que eu acabei meu casamento vomitando e com amnésia do que aconteceu nos últimos momentos do meu casamento. Depois eu vejo aquela coisa que você fica até com vergonha de ver o vídeo, que eu estava enlouquecida, né? Não sabe nem com quem você falou, quem que foi Não, no casamento. Enlouquecida. Tipo, quando abriu a pista, eu comecei a tomar Proseco. Isso é uma característica do alcoólatra, Flá, beber demais, assim, em excesso? Então, o alcoolismo, ele não é definido... Porque assim, você fala, Flávia, eu só tomo cerveja, eu só tomo uma vez por semana. Uma tacinha à noite é considerado um alcoólatra? Quem bebe toda noite uma tacinha? Eu só tomo uma tacinha, só bebo no fim de semana, eu só bebo uma vez por mês. Isso daí não define o alcoolismo. Se você toma bebida quente ou fria, o número... O que define são os prejuízos que você causa. Entendi. Então, tem gente... Eu, por exemplo, era uma pessoa muito fraca para bebida. Eu bebia pouco. Eu, com pouca quantidade, eu já ficava totalmente alterada. Então, assim, tem gente... Eu tenho um amigo que ele é alcoólatra e ele bebe uma vez por ano. Quando ele bebe, ele mata, ele estupra, Nossa. ele destrói tudo, né? Então, geralmente, assim, quando você está bebendo todos os dias, em quantidades cada vez maiores, é muito comum a pessoa ir aumentando a tolerância, né, que a gente chama. É um grande sinal
de que você está tendo problemas, né? Mas eu gosto de definir assim. Vem uma pessoa falar, eu acho que eu estou... Bom, primeiro que quem vem e fala que eu acho que eu tenho problema, eu falo assim, ela tem problema. Sim. Né? E aí tem alguns critérios. Primeiro, para de beber, né? Se a pessoa para de beber, e ok, né? Que nem assim, que nem, Flávia, você não vai mais poder comer açúcar, que para mim é um problema também. Mas eu consigo, né? Não comer açúcar e sobreviver. Mas tem gente que não consegue, que para de beber e entra em abstinência. Começa a ficar com uma irritabilidade, né? E aí não consegue, aí bebe, aí acorda de ressaca. Aí você tá de ressaca, você fala, fiz um monte de merda, não lembro de nada do que eu fiz, tive amnésia, nunca mais eu vou beber na vida. Aí a pessoa fica por alguns instantes ou alguns dias nessa condição de ressaca, né? Aí o seu corpo vai se recuperando fisicamente, você vai esquecendo, aí você entra num momento que você está recuperado fisicamente, e aí volta essa fissura, volta a abstinência, você não consegue não beber, bebe, e aí você alimenta justamente esse ciclo da recaída, esse ciclo que geralmente vai aumentando cada vez mais, porque quando você bebe, você vai bebendo cada vez com mais peso, né? Ainda mais quando você começa a procurar ajuda. Então, a gente estava falando, né? Do meu casamento e da síndrome da abstinência. Eu já sabia. Então, na minha gravidez, nas minhas gravidezes, não sei se tem plural, foi o único momento que realmente meu amor, né, de mãe Subir e você ficou foi mais em forte. abstinência amamentando, né? Eu fiquei em abstinência total. No dia que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu parei de beber e não bebi mais. O amor de mãe fala mais alto, sem dúvida. E eu fiquei tão enjoada também na minha gravidez que eu não tinha condição de, assim, não conseguia nem tomar água, né? Então, também depois que parou de amamentar, já foi a primeira coisa, ou não? Eu engravidei da minha segunda filha amamentando. Então, entendi. Já ficou, então, um longo período sem... Elas têm muita diferença, muito pouca diferença de idade. Entendi. E aí, quando eu estava grávida de 7 meses da minha segunda filha, o meu marido morreu. Como? Eu encontrei ele morto na cozinha. Ele teve um infarto fulminante. Nossa, Flá. E aí a minha vida virou uma loucura, porque eu estava grávida de 7 meses, com uma barriga desse tamanho. E você amava ele? Você, como era o casamento? Amava. Ele era um ótimo marido? Ele era uma excelente que pessoa. Você falou de relacionamento abusivo, não foi com ele? Não, relacionamento abusivo... Com o álcool, então? Será que eu entendi errado da descrição? Eu achava que era do teu casamento, mas tudo bem. Não. Eu sempre tive um padrão de me relacionar com pessoas tóxicas. Então, ele era um cara que ele tinha sérios problemas de autoestima, né? E ele morreu de ansiedade. Qual era a profissão dele? Ele era formado em administração e ele trabalhava no terceiro setor. E era um cara muito bem sucedido no terceiro setor, né? Que é um setor bem difícil mesmo de você se dar bem, assim, né? E ele era um cara muito inteligente. E ele estava num projeto novo, ele tinha muitas questões de ansiedade. E ele morreu de ansiedade. Era um cara tenso, assim, um cara muito ansioso. E ele tinha problema com comida. Porque, assim, a comida, ela é tão grave como qualquer outro vício. Cigarro, bebida, jogo, sexo, etc. Mas ele compulsão alimentar? Compulsão alimentar. Sim, ele tinha. Então, era dois compulsivos. Fora do peso, não fazia exercício. E existia uma questão que, assim, eu sempre fui esportista, sempre fui magra. Antes de casar com ele, eu fiz um pacto. Eu falei, olha, eu não quero saber de homem gordo, né? Por isso que eu falo, é um relacionamento abusivo, né? E ele sofria com essa pressão de não atender às minhas expectativas. Sim, coitado. Então, ele estava, assim, Coitado, é um outro vício, né? A comida também. A gente fala de álcool, mas é tantas coisas, né? Que o ser humano tem que lutar contra. Eu também tive compulsão alimentar. É uma luta. Eu tomo remédio para controlar. Eu tenho que tratar hoje o açúcar como eu trato o álcool. Eu sou mega compulsivo. Transferiu, né? E aí, ele morreu. Nossa, aí seu mundo caiu. Com um bebê e outro na barriga. Depois de menos de 2 meses que ele morreu, a minha filha nasceu, órfã. E aí foi uma loucura. Porque foi assim. Aí eu parei de desmamar. Eu amamentei, aí eu não sei como. Tive leite. Eu sempre tive muito leite. Parei de amamentar a minha filha. E aí eu estava péssima. E aí eu fui no psiquiatra. E esse psiquiatra
que não entende, com todo o respeito à classe, né, de médicos, não entendia. E aí ele viu que eu estava mal, que eu tinha ficado viúva, que eu estava com questão de ansiedade, estava com dificuldade de dormir, e me receitou um monte de remédio, benzodiazepínico, os remédios assim o remédio ele é perigosíssimo. Aí o que aconteceu? Eu parei de amamentar, voltei a beber e virei uma alcoólatra cruzada com remédio. Porque remédio é droga. Claro. Então, em muito pouco tempo, eu misturava bebida com remédio e comecei a piorar. Aí eu ia nele, ele aumentava a dose do remédio e ele falava, não, você falava de redução de danos. O que é redução de danos? Não, em vez de beber 10 doses, você toma 2. Só que isso não funciona. Assim, pelo menos eu sou uma pessoa, fala-se muito dessa questão de redução de danos, mas assim, para mim não funcionou. Respeito, redução de danos é você tentar parar de beber reduzindo as doses. Mas para mim não funcionou, né? Para mim só funcionou depois da abstinência total. E aí Você nem aconselha isso a ninguém, né? Não, eu não aconselho, mas isso é um assunto bastante... Porque tem gente que não consegue também livrar de vez, né? Tem que ser aos poucos. Assim. Dizem que a redução de danos faz parte do processo. De fato, né? Mas, assim, quando eu pego alguém que está com problema de alcoolismo, eu sugiro a abstinência total. Já sofre de uma vez. É muito difícil. Como que você vai controlar esse pouco, se a pessoa está acostumada a muito sempre, né? Tem que ter uma pessoa controlando ela o tempo todo, né? Para ir diminuindo. É difícil. Não, ela não consegue, porque a doença já está instalada nela, né? E a doença da compulsão. É muito difícil. E aí eu vi que eu estava... Mas no teu casamento, então, você controlou bem? Você não teve uns episódios de muito alcoólatra com ele? Não controlei bem no casamento. Foi só na gravidez mesmo? Eu vivia dando... Entendi. Só nesse período de gravidez que você parou? Só no período de gravidez. Só. Em toda a minha vida. O meu casamento foi regado a álcool. E ele sempre maconha, ele sempre deixou, sempre foi um cara que não te controlou, né, nesse sentido de te ajudar a sair dessa. Ele via, né? Ele via que eu tinha problemas. Ele até me deu uma literatura. Ele trabalhou com o John Burns, que é um cara que abriu a Vila Serena, que é uma clínica depois que eu fui internada lá. Ele sabia que eu tinha problema, mas ele não conseguia me ajudar. Ele não tinha recursos para me ajudar. Mas assim, meu casamento todo. Uma vez a gente foi viajar para a Itália. E eu fiz um estrago, quebrei toda a loja, acordei toda quebrada. E ele falou... Conta algum relato, Flá, que é legal, assim. Legal não, mas a gente ainda tem muito tempo aqui. Teve uma vez que eu estava em Montepulciano, que, assim, a gente foi fazer o roteiro dos vinhos, né? Imagina, né? E aí... Era o seu passeio preferido, né? E aí, aquele dia na cidade, estava tendo uma degustação... em todas as lojinhas, né? As vinícolas. Né? Imagina, uma cidade medieval. Maravilhoso, tudo maravilhoso. E aí eu fui bebendo de loja em loja e a gente decidiu que a gente ia comprar umas comidas para fazer lá no nosso hotel e tal. E aí eu destruí a loja, né? Caí em cima do vinho, quebrei tudo, me acordei toda cortada. Briguei com as pessoas, não lembro de nada. Então, assim, isso era minha lua de mel. Então, assim, prejuízos constantes, né? Uma destruição. Ele falou, gente, assim, você precisa se controlar, né? Mas, assim, às vezes as pessoas não sabem o que fazer. Não era na culpa Itália, dele. aquele vinho maravilhoso, né? E eu sempre fui muito fraca. Então, assim, fiquei bebaça, né? No meu caso, bom. E aí, quando ele morreu, né? E aí, depois de 6 meses que eu parei de amamentar e voltei a beber junto com remédio, cruzada, eu cheguei num nível que eu olhei, que eu falei, pedi ajuda para minha família, né? Apesar da minha família estar distante, eu pedi ajuda para as pessoas. Eu morava com um cara, eu fiquei viúva, e aí eu casei com outro primo meu, e nessa época eu morava com ele me acolheu, assim, né? Aí eu falei para ele... O meu pai, que me ajudava financeiramente, para as minhas amigas. Eu falei, gente, eu preciso de ajuda porque eu estou alcoólatra, como se ninguém soubesse. E assim, até então, eu não tinha tido uma intervenção mesmo da minha família, o que eu acho muito... E você teve a consciência de pedir ajuda nessa época? Eu falei, eu não aguento mais, eu preciso pedir ajuda. E eu não sabia o que fazer. Com 2 bebês, né, praticamente? Com 2 bebês, eu não sabia o que fazer.
E aí eu ia no psiquiatra, esse psiquiatra acabou, assim... E aí teve um dia que esse psiquiatra chegou para mim e falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um remédio para você, que você vai tomar ele às 8 horas da noite, 7, e você vai dormir e você vai apagar imediatamente. Então, você toma ele já deitada na cama, porque aí você faz o seguinte, olha a estratégia do cara. Você fica se controlando para não beber até essa hora, e aí depois você para, você bebe, põe suas crianças para dormir. Aí eu falei assim, era um remédio, assim, que, tipo, eu falei, gente, se eu continuar assim, eu vou parar no manicômio, né? Eu vou ficar louca. Não por causa do álcool, mas por causa do remédio. Mas por quê? O que você sentia com esse remédio? Não, eu não tomei esse remédio. Ah, você não tomou. Eu fiquei com medo. Tá. Falei, mas se é um remédio que me apaga... E eu falei assim, eu não vou conseguir parar de beber. Porque eu já estava numa obsessão total. Aí eu comecei a procurar ajuda. E foi aí que... Foi exatamente essa época que hoje em dia me inspira. Porque a pessoa chega nesse nível e a pessoa não sabe o que fazer. E a pessoa, quando ela está nesse nível... uma coisa que eu gosto muito de falar... o alcoolismo não é só uma questão de força de vontade. Você precisa de ajuda. Sim. E aí eu procurei uma clínica, essa clínica do John Burns. Liguei para a clínica morrendo de vergonha. Eles falaram, não... E aí eu entrei para um mundo que eu não sabia que é um mundo que existia. Né? Um mundo de psiquiatra, de clínica, né? E que hoje em dia eu conheço tão bem. Sim, né, porque faz parte do seu trabalho, até para Alcoólicos indicar, Anônimos, para as pessoas, né? Você poder indicar bons lugares, né? Não, hoje em dia isso daí faz totalmente parte da... assim, assim, para mim, eu falo muito isso, é um disclaimer que eu falo no meu livro, nas minhas mentorias, em todo o trabalho que eu faço. A minha metodologia e tudo que eu falo foi o que funcionou para mim e tem um alicerce total nos Alcoólicos Anônimos, Sim. né? Mas aí, eu estava nessa luta, eu ia nos Alcoólicos Anônimos e saía no meio, os Alcoólicos Anônimos virou um pretexto para eu sair para beber, porque aí eu comecei a Mas como a ter foi que nessa beber clínica escondido. quando você foi? Não, então, aí eu sofri tá. um acidente, aí teve um dia que eu estava sozinha com as minhas filhas em casa e tomei uma garrafa de vinho e eu tomei um tombo, caí da escada e quebrei minha tíbia, fiquei com meu pé pendurado, eu tenho uma cicatriz enorme, desse tamanho na minha perna. Tive que pôr e fui hospitalizada e tive que ficar uma semana no hospital. Você estava com esse cara na época, Estava com esse casado? cara. Graças a Deus, ele foi um anjo na minha vida. Ele também não entendia. Ele não era alcoólatra, não. Mas ele era um facilitador também. Entendi. Depois ele aprendeu o que é o alcoolismo e hoje em dia ele é um cara que entende. Né? Ele até falou, outro dia saí com uma mulher que pediu mais de não sei quantas taças. Falei, não, tô fora. Já Mas vi vocês o são padrão. amigos hoje? Somos muito amigos. Porque ele é Ai, que inveja. Adoraria ser amiga do Zez aí. Ele é um anjo na minha vida. E aí E aí, o que acontece? Durante essa semana, eu fiquei tomando morfina no hospital. Aí eu saí do hospital. Além de estar com a abstinência do álcool, eu estava com a abstinência da morfina. Uma bomba atômica. Nossa. E aí eu estava com a minha perna, com aqueles negócios, aquela cena impressionante, eu de muleta, as minhas filhas com 1 e 2 anos, loirinhas de olho verde. Ai, que linda. Abandonadas, né? E aí teve um dia que eu tomei gin, eu não tomava bebida destilada. E eu tive um apagão, desmaiei na frente delas. Eu caí assim, com a perna toda detonada, e aí eu decidi me internar. Fui para a clínica, era uma clínica mista, que eu não recomendo. Você gostava o quê? De vinho? Vinho. Vinho, eu gostava de bebida fraca. E saquê, Tá. bebida... Nossa, saquê sobe muito, né? Fermentada. Mas é diferente de destilada. Né? Mas então, eu era muito fraca. Mas é que saquê, acho que tem um alto teor alcoólico, né? O saquê... E no japonês, eu já tenho lembranças de saquê, de porre de saquê, não recomendo. Fora que dá um branco, depois você não sabe o que você fez, né? Exatamente. E aí eu fui internada nessa clínica, e aí eu não estava preparada. Eu tenho uma parte do meu livro que eu dou dicas para as pessoas quando... Legal. Eu sou super a favor da internação, mas você tem que estar pronta. Eu não estava confiante de... É que nem de drogas, né? Tem que estar pronto para ir, não adianta forçarem. Sabendo que quando você sai da clínica, não é que você vai para a clínica e você está curado. Quando você sai da clínica, é aí que você está exposto. Aí é mais difícil ainda. Né? É mais difícil ainda. Mas eu consegui ser expulsa da clínica porque eu queria falar com minhas filhas, queria controlar o mundo lá fora. Saí da clínica, continuei bebendo. E aí eu tive o meu fundo de poço. Né? Saiu da clínica e já continuou bebendo? Saí da clínica, deu 3 dias, continuei bebendo. Nossa.
Porque o álcool tá em todo lugar, né? É diferente você sair de uma clínica de, sei lá, com cocaína. Não é tão simples, pode se afastar das pessoas. Agora, o álcool, qualquer lugar que você vai, é tentação, né? Mercado. Mas eu bebo em casa. Hoje em dia, com iFood, hoje em dia você Qualquer está a lugar. um Pix de qualquer coisa, até de uma metralhadora. Teve uma vez que eu estava falando com um traficante, porque eu cheguei nesse nível. Eu falei, você vende Rivotril? Ele falou, senhora, eu vendo até uma metralhadora, se você quiser. Nossa, gente, que mundo, né? Você faz o Pix, aí você quer comprar... Tudo sem receita. Quer comprar cocaína? Eu mando pro cara, a gente faz um Pix, daqui a 15 minutos ele está aqui para entregar. Não, os trafica tem cardápio completo. Né? Cardápio completo, né? E aí eu voltei. Mas nessa clínica eu aprendi muita coisa. Foi muito bom ter ido para essa clínica. E aí eu estava numa segunda-feira, no shopping Eldorado, com as minhas 2 filhas, num carrinho, eu colocava as 2 num carrinho só, de muleta, com a perna, aquele Bigfoot. E aí eu fui interditada pela segurança do shopping. E eles falaram, você não tem condições de estar completamente embriagada com essas 2 crianças. Minhas filhas são loiras de olho verde. E elas tinham aquele olhinho assim. E aí eles falaram, a gente vai chamar a polícia. E aí eu falei, se eles chamarem a polícia, eu vou perder a guarda das minhas filhas. E assim, o amor que eu tenho... quem é mãe sabe. Claro, imagina. Uma coisa, ainda mais que... Não, e criança não percebe nada, né, tadinhas. Assim, mas elas espiritualmente elas percebem, né? E aí, que você tá com uma energia pesada óbvio, ao redor, né? Com certeza. Tem trabalhos que mostram como que a criança enxerga os pais, né? E ela nem se aproxima, né? Quando te via num estado assim. É infinito o conteúdo sobre tudo que a gente for se Tudo essas histórias você conta no livro, Flá? Não, o livro conta só uma parte. Eu não falo quase nada das minhas filhas. Esse livro... Desses episódios. Mas aí, nessa fase que você estava no shopping, você ainda estava casada com esse cara. Estava casada com esse cara. Aí, e aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, por favor, eu sou viúva. Eu vou ser internada, me dá uma chance. Aí a segurança do prédio ligou para 2 amigas minhas foram me buscar. Eu ainda estava com aquelas bolsas tipo Longchamp, sabe? Eu tinha 4 garrafas de long neck. Ainda bebi esse dia. Nossa. Olha o nível da insanidade. E aí no dia seguinte de manhã, foi no dia 29 de julho de 2014, eu levantei de manhã e eu falei, isso daí foi uma sementinha que foi plantada na clínica. Eu falei, se eu continuar bebendo, eu vou perder a guarda das minhas filhas. Eu dirijo vários episódios de dirigir completamente bêbada, virando a garrafa de vinho, fumando baseado com as 2 crianças, gente. Nossa. Às vezes eu chegava na insanidade de ficar dando volta no quarteirão para chegar em casa e elas já estarem dormindo. Um absurdo, assim, uma insanidade total. E aí, nesse dia, eu tomei uma decisão. Então, anjo da guarda é forte também, né? Não, assim, eu olhei eu falei, eu vou perder a guarda das minhas filhas. Uma dor emocional, aquela ressaca moral. Eu falei, gente, é minha vida. Olha, eu fiquei dos 30 aos 40, eu tinha 42 anos. Quando parou. E aí eu fui nos Alcoólicos Anônimos e ingressei. Quando você entra, você ganha... Eu já tinha várias fichas amarelas, né? Quando você ingressa no Alcoólicos Anônimos, você ganha uma ficha amarela, que é o seu sinônimo de ingresso e que sua vida vai mudar. Tanto que você muda e vai para verde depois, quando muda? Aí, depois de 3 meses, você ganha uma ficha azul. Depois, com 6, 9, 1 ano. E aí, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E para cada ano, você tem uma ficha. Tem um quadro já, né? Com 10. E como funciona, Flá? Eu não entendo. São vários bairros, várias reuniões, grupos. Você tem que escolher como? O AA, ele é uma organização global. Você tem todos os lugares. Se você entra no AA e vê, por exemplo, São Paulo, tem por bairro. Tem provavelmente alguma sala, tipo walking distance daqui, que você consegue andar. Tem muito AA, tem online, tem grupo feminino. Então, assim, não tem desculpa. Você ingressa no AA, e aí, o legal de ingressar no AA é que você sai do isolamento. Sim. Porque é uma doença muito solitária. Então, assim, quando eu ingressei no AA, e aí eu realmente precisava daquilo, né? Eu fui amadrinhada por uma pessoa. Tive uma madrinha, que ela me ajudou muito. E eu saí do isolamento, porque eu sentava, né, aquele formato de roda, onde todo mundo fala, e parece que as pessoas te entendem. É um lugar que você realmente pode falar sem nenhum tipo de preconceito, pelo que você é muito acolhido, né? Tem muito estigma também em relação ao AA. E aí eu entrei para um grupo de WhatsApp, eu comecei a ter programas. O que eu vou fazer na sexta-noite, no sábado à noite?
O A me tirou completamente do isolamento. E aí eu tinha uma madrinha que ela falava assim, a sua profissão agora é parar de beber. Você não vai fazer mais nada da sua vida. E aí eu comecei a ir todo dia. Todo dia no AA você ia? E aí as pessoas me perguntam, né? É um bate-papo e cada um vai contando a tua história, assim. Né? Exatamente. É uma reunião de partilhas, onde cada um tem um tempo e vai contando das suas histórias, e aí você vai se encontrando. E aí, hoje em dia, eu tenho certeza que é Deus se manifestando através das pessoas, e escutando e falando aquilo que você precisa ouvir, né? Uhum. Eu já fui, tipo, em centro espírita, já tive essa sensação do tipo assim, essa pessoa está falando para mim, né? E você chegou a fazer várias vezes. Por que você parava e não continuava? Porque eu não tinha tomado a decisão ainda, Entendi. né, de parar. E aí, todo mundo pergunta para mim, qual foi a fase mais difícil, o momento mais difícil de você parar de beber? Eu falo, foi o primeiro dia, porque eu ficava assim, não vou beber, não vou beber. Eu tinha uma abstinência, eu tive diarreia, vomitei, acordava toda ensopada. Eu sentia... tem gente que fala que é espírito, obsessor, o diabo, energias, né? Seja lá qual for a sua crença, eu sentia uma energia muito forte, tipo, querendo me levar para aquilo, sabe? Uhum. Para o vício, de volta para o vício, né? Mas e aí o pessoal falava. E aí eu tive essa madrinha, ela chegou para mim e falou assim, você e todos os dependentes químicos têm uma questão muito forte, que é a imaturidade, né? A baixíssima tolerância à frustração. Então, qualquer coisa, assim, você vai ter que deixar de ser menina para ser mulher, né? Uma pessoa que para de querer o prazer imediato, porque o álcool é o prazer imediato. Eu tô com aquela dor, tomo o álcool, resolve. Você esquece os problemas, né? Mas é imediato. Mas aí, 5 minutos depois, você tá com muito mais problemas. E a ressaca ainda, né? Não. Você tinha ressaca, Flá? Sempre. Puta, pariu. Nossa. Mesmo com a dependência, a ressaca não vai diminuindo? Não. Não? Pra mim, não. Pelo Você não contrário. tomava engorve? Não. Não adianta nada. Tomei um monte de remédio. Tenho a naltrexona, É tão horrível ter Révia. ressaca, né? A sua vida vira um inferno. É um inferno. É um inferno, é um horror. E aí essa pessoa falou para mim o seguinte, essa experiência de você passar por essa abstinência vai ser a experiência talvez mais dolorida da sua vida. De repente pode até morrer alguém. Essa experiência do primeiro dia, da primeira semana, do primeiro mês, do primeiro ano, vai ser a experiência mais difícil da sua vida. Mas se você conseguir passar por isso, você vai adquirir a força e a resiliência que você precisa para conseguir parar de beber. E aí eu falava, né? Nas primeiras 24 horas eu estava assim, tipo, eu tremia, literalmente, né? Eu falava, eu ia na sala de ar, eu comecei a fazer terapia, mudei de psiquiatra. E eu falava, não vou conseguir. Não, calma. Aí, quando acordava no dia seguinte, e sem ressaca, né? E eu falo, acordar sem ressaca é um luxo. Sim. Acordar e lembrar de tudo que eu fiz até a hora que eu peguei e fui dormir, né? É um luxo. E aí isso foi me dando força, né? Até que quando chegou uma semana, eu falei, gente, não acredito. Sabe quando você tem que fazer exame de sangue e precisa ficar 3 dias sem beber? Isso não acontece. Todos os exames de sangue que eu fazia era intoxicada, né? Eu não conseguia. Dos 16 anos até os 42, exceto a minha gravidez, eu bebi, no mínimo, um dia sim, um dia não. Ficar uma semana sem beber não aconteceu durante todo esse período. É uma loucura isso, uma loucura. Bebi demais, assim, por 26 anos. Nossa. Eu até estava calculando o número de dias que eu bebi. Isso te trouxe alguma sequela de saúde, assim? Trouxe... então, mas aí eu vou te contar do processo de parar. A gente ainda tem muito tempo, pode contar até devagarinho aí. A gente tem mais 1 hora. Quando eu recebi a minha primeira ficha de 3 meses, aquilo para mim parecia uma coisa assim... Uma vitória absurda. Não. Por isso que eu recomendo totalmente... assim, quando eu tenho as minhas mentorandas, eu falo... ir no AA, para mim, é mandatório. Faz parte do processo de cura, né? Faz parte do processo de recuperação, porque não tem cura, né? É. E você aprende tudo não que eu aprendi. Não tem cura o alcoolismo, não tem cura.
Não, é que nem obesidade, é É. que nem anorexia, que nem depressão, que nem Sim. Tem que ter acompanhamento pro resto da diabetes. vida. Que nem diabetes. A questão é que quando o cara tem diabetes, a pessoa fala, coitadinho, né? A pessoa tem câncer, a pessoa fala, coitadinho, tá com câncer, né? Mas aí quando você é alcoólatra, né, todo mundo fala, nossa senhora, não tem vergonha na cara, né? Destruiu tudo. Eu tinha uma sogra, minha sogra, nossa, ela me Acabava com você. acabava com isso, bêbada, sabe? Tipo. E aí eu gosto muito de As substituir. pessoas julgam muito, né? Em vez de ajudar, julgam. E aí, todo esse processo fez com que eu tivesse uma transformação absoluta na minha vida. Então, existem um lema que a gente tem, que são os 3 evites, né? Pessoas, hábitos e lugares. Eu tive que me desvencilhar. Eu falei, mas assim, como que eu vou deixar os meus amigos? Imagina quem foi lá me visitar na clínica. Você acha que alguém foi? Alguma pessoa? Esse grupo de amigos, né? Você acha que quando eu passei a não ter mais álcool na minha casa, ou querer sair e falar, tudo bem, a gente vai fazer o churrasco, mas não vai ter álcool. Quantas pessoas sobraram? Ninguém. Ninguém. Né? Eu tenho minhas amigas hoje que me amam, que sabem da minha doença, mas assim, de 1 milhão, sobraram 3. Né? Mas assim, eu não vou conseguir parar de beber bebendo. Tem muita gente que fala, Flávia, mas o meu marido bebe. Eu falei, então você tem que repensar esse casamento. Você não vai conseguir parar de beber com alguém bebendo, com álcool dentro de casa. É muito forte a doença. Então, pessoas, hábitos, né? Qual que era, assim... Hoje você não pode ir em lugares, Flá, que tem álcool que te... Não, eu posso, mas eu não gosto de... Entendi. Eu realmente... Porque você lembra da sua fase, né? Você vê com um monte de gente bebendo, já é outra vibe, né? Não. Eu tô assim também, não sou alcoólatra, já não gosto mais desses lugares de gente bebendo. Barzinho é o pior de todos, né? Durante esses 10 anos, eu posso contar as vezes que eu fui no barzinho, no show, no casamento, no happy hour. Happy hour não esquece. Então, hábitos, né? Eu tive que mudar os meus hábitos. Porque aí você acorda no sábado de manhã, porque assim, quando eu estava no meu fundo de poço, eu acordava de manhã pensando como, onde, por quê e com quem que eu ia beber. Aí, de repente, você tira o álcool da sua vida e fica um espaço enorme. Sim. E você precisa preencher esse espaço com alguma coisa. E aí tem uma outra coisa. O álcool, ele está na ponta do iceberg. Quando você tira o álcool, todas as suas dores, os seus traumas, a sua irritabilidade, né, é super difícil. Parar de beber não é fácil. Não é. Então, você precisa se organizar, se estruturar. E aí, o que eu fazia? Né? Comecei a fazer muito esporte. Eu já fazia, né? Mas, assim, esporte. Comecei a dormir cedo. Ir no Alcoólicos Anônimos, terapia. E fiquei muito mais em casa. E uma coisa que me ajudou muito foi a questão da literatura mesmo. De AA mesmo, né? É um conhecimento, assim, maravilhoso. E até eu fiz um post hoje sobre os livros, né? E esses livros passaram a ser a minha nova... uma nova forma de realmente preencher as lacunas do meu cérebro, né? Então, são pessoas, hábitos e lugares, né? Você não vai parar de beber no barzinho. Então, quando eu tinha 30 anos lá, que eu falei, não, preciso parar de beber, eu ia com a galera, sentava no barzinho, e todo mundo tomando água. Imagina, impossível. Impossível. Assim, na minha opinião, né? Na minha opinião. E aí, a minha vida, ela teve uma transformação, assim, ficou tudo cinza. Foi muito difícil no começo. Eu não tinha saco, paciência com as minhas filhas. Não tinha saco para nada, porque já estava difícil. Não tinha aquele prazer que você achava que era um prazer, né? Antes eu pegava uma garrafa de vinho... E aguentava as coisas, né? Falava, gente, vamos brincar, vamos contar historinha, brincar de boneca. E aí eu tive uma jornada paralela. A jornada de parar de beber, que não é nada fácil. É muito difícil. Meu livro mostra essa dificuldade que eu tive. E ser mãe solo. E, sinceramente, eu não sei o que é mais difícil. Você parar de beber ou ser mãe solo. Ai, Flá, estamos juntas. É muito E ainda difícil. no seu caso não tem o pai, né? Porque o meu Nem é avó, separado, ninguém. né? Então tem uma rede de apoio, mas você não ter ninguém. Eu passei todos esses anos sem nenhuma rede de apoio. Ninguém da família dele. Praticamente nada, 0. Né? Eu já não tinha, o pai dele já tinha morrido. A minha sogra, quando meu marido morreu, ela morreu junto. É difícil mesmo. Porque ela fumava, ela começou a fumar tipo o dia inteiro, ela morreu de efizema. Ela se matou, né? O cigarro também é perigosíssimo, né? E aí a minha vida começou
eu tive que começar uma vida, que é por isso que eu falo, né? A minha data de... Eu tenho Renascimento. De renascimento, exatamente. Como foi um renascimento. E aí eu passei todos esses anos eu sou bem radical, porque eu fiz até uma pesquisa, eu tenho um grupo de 300 mulheres e, tipo, sei lá, 1% está há mais de 3 anos sem beber. Eu fiz uma enquete, né? E assim, é muito difícil. A maioria volta. Não consegue parar de beber. Acho que é o vício mais difícil, né, Flá? É mais fácil, acho que largar cocaína, maconha. Acho que o álcool deve ser um... Não, na minha opinião, não sei também. Se tem uma estatística de quando as pessoas voltam, né? mas... O cigarro é muito difícil Você também. conseguiu parar com a maconha também? Ah, sim. A maconha era só um complemento do álcool. Nunca... Depois de velha, eu não curtia mais. Eu não gostava de maconha. Fumava, sei lá por quê, né? Uhum. Mas eu nunca gostei. Eu sou puro sangue mesmo. E aí eu comecei uma nova vida, né? Aí eu criei minhas filhas. E aí, durante esse percurso, né, de sobriedade, eu tive uma migração de compulsões. Eu comecei... Porque o álcool, ele é muito calórico, né? Ele tem a questão física, a questão... Incha a pessoa, né? Não, e você tira, né, essa fonte de caloria... E você fica com déficit. Uhum. Por isso que é muito importante você ter uma nutricionista e se alimentar direito. Eu comecei a ficar muito compulsiva por açúcar, engordei 12 quilos. E aí depois... Trocar por exercício ninguém troca, né, Flá? Não, eu até fazia. Já vai para outra coisa ruim, meu. Não, tive compulsão por compra. E aí, tive essa questão da compulsão. Aí depois eu tive... Nessas fases, como que estava a tua vida profissional, assim, em paralelo? Não tinha vida profissional. Não, porque você falou que você passou por Nestlé, umas empresas. Quando não, isso foi foi isso? antes. Tudo antes. Mais nova ainda. Quando eu resolvi engravidar, eu saí da McGarry Bowen, né, que é uma agência digital que eu trabalhava, e eu fui convidada por uma pessoa que fazia coaching comigo a abrir uma empresa de planejamento estratégico. Então, eu tinha essa empresa de planejamento estratégico. Mas aí, depois que eu fiquei viúva e cheguei no ápice do meu alcoolismo, aí eu não estava fazendo nada, de fato. E como que você vivia financeiramente? Meu pai me ajudava. Meu pai falou, não, pode deixar. Quando eu fiquei viúva, ele falou, eu vou sustentar você, vou cuidar de você, das meninas. E aí, depois, quando você tiver condições... Mas até então, eu era independente, assim, né? E aí, aí passaram todos esses... Eu desenvolvi um negócio que chama anorexia social. Eu fiquei... Ai, acho que eu tô com isso hoje. Eu acho que depois da pandemia todo mundo tá. Nossa, até pra mim gravar podcast, pra mim é difícil. Eu ando bem caseira, viu? Nossa Senhora. Não é? Por que será, né? Eu acho que foi depois da pandemia comigo também. A gente tem preguiça. Eu já não gosto de lugar com muitas pessoas, não gosto. Fobia de pessoas, porque... E aí eu cheguei num nível de fobia que eu tinha medo até... Sabe quando o celular liga e você tem que atender? Né? Um sinônimo, um negócio que chama evitação, né? Fui diagnosticada. Isso foi logo depois que você largou foi no início, no processo. O primeiro ano eu tratei de parar de beber. Entendi. Né? E aí, no primeiro ano, eu consegui entender. Eu lembro que... Porque o primeiro ano você passa o primeiro aniversário, o primeiro carnaval, o primeiro Natal, o primeiro ano novo, até no luto, né? Isso, quando eu passei pelo luto, né? O primeiro ano, porque você parar de beber é um luto, né? E tudo, assim, passei meu primeiro aniversário no seco, né? E tudo primeiro. O primeiro ano foi mais... Por isso que eu falo, mais difícil foi o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês, primeiro ano. E aí, assim, no final do primeiro ano, que é o primeiro passo, eu realmente... caiu a ficha, assim, para mim, de que eu realmente não podia mais beber. Porque eu olhava a pessoa tomando um chopp e falava, eu não quero tomar um chopp. Eu não quero tomar uma taça de vinho, eu quero tomar o bar inteiro. Eu quero tomar até chapar, entendeu? Não importa a safra, a cepa, sei lá o quê, né? O meu objetivo, eu não degustava nada. Para mim, tanto faz, entendeu? Sim. Eu virava, para até anestesiar mesmo, sabe? Até realmente anestesiar meus problemas. E aí eu parei de beber, esses problemas vieram à tona, eu fiquei muitos anos culpando o externo, o meu pai, porque meu pai isso, porque minha mãe isso, porque eu tenho uma questão de abandono, eu tenho uma questão de... Nunca é você, né? De só rejeição, blá, blá, blá. E aí eu aprendi no AA que, assim,
que hoje eu falo, até quando você vai achar que você é uma pobre coitada e você vai deixar de ser uma menina e virar uma mulher e se responsabilizar pela sua vida, né? Tirar esse vitimismo, né? Tirar esse ressentimento arrastado, né? Então, durante os meus 2, 3 primeiros anos, eu só reclamava, né? Então, para mim, foi um processo, está sendo um processo muito demorado de ir descobrindo essas coisas, né? E ir transformando. Até que, eu lembro que com 2 anos, eu falei assim, eu não sou uma pobre coitada, eu sou uma vencedora. Eu estou sem beber, as minhas filhas estão lindas e maravilhosas, eu emagreci, eu estou fazendo esporte. Então, assim, eu não sou uma pobre coitada. Maravilhosa, isso. E comecei a ressignificar mesmo a minha vida, né? Mas aí eu passei por uma questão, por essa de anorexia social. Que eu acho que você ligava as pessoas ao álcool, né, também. Tudo. Daí você teve essa repulsa de pessoas, né? Pode Até estar ligado. hoje, se você falar, Flávia, vou te convidar para minha festa. Eu falo, até hoje. Tamo juntas. Eu falo, como que eu vou pra festa sem beber? Como que eu vou conhecer alguém se eu não saio de casa? Não, porque tem pessoa que fala assim, eu vou pra balada e, não preciso do álcool para me divertir. Eu não sou assim. Para mim é difícil, né? Eu até vou, mas assim, eu hoje em dia realmente prefiro dormir cedo, fazer esporte. Eu realmente tive uma mudança de verdade de hábitos, né? Muito tempo nessa vida, a minha né? mente ela foi programada, mais da metade da minha vida eu passei bebendo. Tudo estava condicionado ao álcool. E aí teve a questão do sexo. Eu parei de beber, estava com esse cara, comecei a não conseguir mais, porque antes eu fazia qualquer coisa, né? Eu quero virar de ponta cabeça. Tudo é legal. Tá tudo, né? E aí eu comecei, só sei que aí eu me separei. Você ligou nisso também, você fez essa ligação, você já não... Não, o que aconteceu foi que eu simplesmente perdi totalmente minha libido. Eu já não sabia, ainda mais com um cara que estava ligado, né, com uma fase mais louca da minha vida, de fundo de poço. Eu transava com a garrafa na mão, assim, né? E aí eu fiquei no seco. E aí o primeiro cara que eu saí, né, isso é uma coisa legal. Aí você ficou quanto tempo com esse cara? Aí você se separou dele? Aí eu me separei dele. Você ficou quanto tempo com esse Um ano. Depois de um ano tá. E assim, eu falei, eu sou eternamente grata a você. Porque ele te pegou numa fase acabando de ter filho, né? Não, com minha filha pequena, abstinência de álcool, sem querer transar. Coitado, ele é um santo. E ele é meu amigo, ele me ajuda muito. Ele assim, eu falo pra ele, se você não foi acho que ele foi a pessoa mais importante no meu processo. De pessoas que não é o AA e o profissional. Fala o nome dele, que é legal. Beto. Beto. É o Beto. Manda um beijo pro Beto. O Beto é... e ele... Quando eu fui fazer a dedicatória, né, e escrever meu livro, eu pedi autorização das pessoas. Ele falou, claro, você não sabe... Ele falou, você não sabe o que eu aprendi com você, né? Ele foi um anjo. E aí eu tava solteira, e aí eu conheci um cara no AA. E aí a gente saiu, né, um dia... E ele falou, puta, o que a gente vai ver? Vou tomar água, né? Tipo, Coca Zero. Um lugar bom para conhecer alguém, hein? Um futuro pretendente, né? Porque os dois não podem beber, pelo menos, né? Porque é muito raro você achar alguém que não pode beber, né? Muito. Essa parte é dificílimo. Porque... a não ser que você vai numa igreja também, um cristão, alguma coisa assim, né? E aí foi a minha primeira experiência. A gente ficou, dando risada. Eu tava... acho que há 2 anos, 3 anos sem beber, e ele estava há menos de um ano. E ele tinha perdido a guarda da filha. Numa mesma condição, no shopping, mas aí a polícia pegou ele, perdeu a guarda da filha, não podia ver a filha. Nossa. Ele está reconquistando isso, agora reconquistou. Graças a Deus, ele está em sobriedade. E aí, teve um dia que ele me convidou para comer uma massa na casa dele. Tudo liga, né? Massa com vinho. E aí eu falei, bom, vamos tomar a massa com suco de laranja, né, tal. E aí rolou. E foi ótimo, né? E isso aí... foi recente, não? Não, eu tava com 2, 3 anos de recuperação. E porque não era recomendável, nos 2 primeiros anos, ter nenhum tipo de relacionamento. Porque a pessoa que é tão louca que se eu me apaixonasse por um cara, eu podia perder todo o rumo do meu tratamento. E já voltar naquela vida louca. Porque a codependência, a dependência emocional, para quem tem a cabeça meio deturpada, assim, né?
era extremamente não recomendável que eu tivesse qualquer tipo de relacionamento. E é verdade, a gente vê. Né? As pessoas se envolvem. Hoje em dia, eu sou contra você se relacionar com alguém da sua sala de Alcoólicos Anônimos. Não, mas, assim, porque tira totalmente o foco. E aí a gente começou a namorar. Eu adorava ele, mas aí ele começou com uma questão de baixa autoestima. Não, porque você é mais bonita que eu, mais rica que eu, mais bem-sucedida que eu, você está mais tempo que eu sem beber. Eu falei, gente, não viaja. Mas, enfim, a gente terminou. Mas foi ótimo, assim, a minha iniciação, né? Você viu que era possível amar sóbria de novo, né? Amar e ter uma vida feliz. E, assim, hoje em dia, o que eu tenho para dizer é que é muito melhor. Porque... Mas nessa parte é difícil. Aí eu tive um namorado que ele tinha sido meu namorado lá no passado e que ele não tinha nenhum problema com bebida. Naquela época a gente bebia pra caramba, né? E ele comigo, ele falava, não, com você, eu bebo com meus amigos, mas assim, com você eu não bebo nada. É o tipo da pessoa que não tem problema, né? A gente saía e até, tipo, já aconteceu dentro de um casamento de uma amiga minha de AA, que tinha uma mesa dos AAs, então os garçons passavam assim no casamento lá na Quinta da Baronesa, tipo, e a nossa mesa era uma mesa que o garçom só servia Coca-Cola e água, né? E esse cara foi comigo e ele falou, não, eu falei, eu até me sentia mal, né? Falava, toma um pra seco, tá? Ele falou, não tem problema. Mas aí acabou terminando esse namoro, aí depois eu tive um outro e aí a gente terminou faz pouco tempo e agora estou na pista, né? E aí junto. Né? Não, mas até que você teve bastante relacionamentos, assim, né? Pós-separação. Mas é que assim, você é viúva, tem 2 meninas, não sei, você tem menina? Todo também, vivo os mesmos dilemas. É complicado colocar um cara dentro Mães de adolescentes, é complicado. Não dá, entendeu? Então... Ainda mais nesse mundo de hoje, que ninguém é de ninguém, né? Exatamente. Mas eu namorei caras bem legais, assim. E aí eu tive, na pandemia, eu tive um problema, tive questão com remédio. Eu comecei a tomar muito remédio. Tive que passar por uma desintoxicação. Então, assim, eu sou uma pessoa... tem uma coisa que a gente aprende na literatura que é assim. Todas as pessoas têm instintos, né? E até tem o Jung, né, o terapeuta, ele ajudou a fazer a literatura de AA, junto com o Bill e o Bob, que são os fundadores. E tem as cartas de Jung, né? E o Jung ele fala que todo mundo, você, eu, ele, né, temos os nossos instintos, né? Então, e ele fala, para ficar super didático, você pensa nos 7 pecados capitais, né? Orgulho, vaidade, ira, luxúria, que mais? Gula, vaidade, avareza, vaidade você falou? Não falou, né? Vaidade, preguiça, inveja. Não tem? E o que acontece? As pessoas que têm problemas, distúrbios, dependentes químicos, né? Têm esses instintos exacerbados. Ama demais, come demais, faz sexo demais. Intensidade muito forte, né? De intensidade muito forte. Então, durante todos esses anos, eu estou fazendo uma modulação desses sentimentos, né? Muito ressentimento, muita autopiedade, né? E aí, eu estava falando E aí, eu sou uma pessoa que eu tenho muita tendência à compulsão. E na pandemia, eu tive problema com remédio. Comecei a ver que eu estava... que aí que eu comecei a falar com traficante para me dar os benzodiazepínicos, que não pode, dependente químico não pode, porque o benzodiazepínico e o opioide, né? Ele tem o mesmo mecanismo do álcool. Dizem que é o álcool encapsulado. Que é o quê? Por que você precisava dos remédios? Para dormir? Porque chegou a pandemia, eu fiquei com muito medo, fiquei com depressão, comecei a tomar remédio. E aí, no meio da pandemia eu fiz essa desintoxicação. Você vê que, assim, que não foi um caminho, né, não fácil. Sim. Não é que eu cheguei, ingressei na AA, parei de beber, tive uma abstinência... Comecei a me sentir melhor e aí foi tudo um mar de rosas. Não foi. Eu tive a questão de problemas sociais, problema de compulsão, problema de adaptação à nova sociedade, problema de aceitação das coisas como elas eram, problema de anorexia social, problema com remédio, problema com açúcar, problema com compras, né?
Então, durante todos esses anos, é uma lapidação. Aí, quando acabou a pandemia e eu realmente parei de tomar remédio, foi quando eu comecei a querer ir além da minha recuperação. E aí eu comecei a mandar currículo. E aí foi realmente uma grande... Eu fui corretora de imóveis durante um tempo. Eu odiei. Falei, gente... também é um trabalhinho que não é fácil, né? Não é fácil. É um trabalho... Para quem gosta, é legal. Mas, assim, eu não gostei. Detestei. Não tinha orgulho de ser. E aí que começou essa minha busca, né? Na última página do meu livro, tem as promessas de... Fala assim, quando você para de beber, várias coisas vão acontecer. E eles falam assim, o medo da solidão vai desaparecer, o medo da falta de dinheiro, né? Da autonomia, vai desaparecer, você vai encontrar um propósito de vida. E eu discutia, falava, mas por que eu não estou conseguindo atingir? Eu não estou feliz, né? Não estava, assim, não tô mais feliz do que quando eu estava bebendo, né? É uma coisa que eu falo, o meu pior dia sóbria é sempre melhor do que o meu, meu dia de bebedeira, claro. Né? Mas estava faltando justamente esse propósito. Esse propósito, que eu acho que todo mundo tem isso na fase de transição. Eu também tive com o podcast, de poder ajudar pessoas, né? Eu também faço trabalho voluntários na Cracolândia, tudo, mas eu queria alguma coisa para ajudar a inspirar as pessoas. Que é fantástico, né? Você veio do mundo corporativo também? Também, total. Área comercial de empresas. Tive um e-commerce no passado. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Não, voltar agora, eu também estava tentando voltar para o mercado, mas assim, é a nossa idade que pega, entendeu? Você está disputando com galera de 30 anos. De vinho. Né? Galera que... E também vai ter uma época que você não vai mais querer trabalhar para os outros. Você tem que fazer essa transição alguma hora da sua vida, né? Você não vai ficar trabalhando para os outros até... Exato, também tem essa mãe. Ligam 2 horas da tarde falando, sua filha quebrou o pé. Pelo menos uma vez por semana eu tenho que ir lá na enfermaria da escola. E aí elas precisam da gente, né? Melhor são os trabalhos home office aí. O meu trabalho... O último que eu fiquei foi maravilhoso. Eu fiquei 2 anos, mas a empresa acabou fechando. Junto com Americanas, então. Que era o principal cliente deles. E aí, dentro da minha mentoria, né, eu criei uma metodologia e o último item dessa metodologia é o que eu falo de autonomia, né? E eu ajudo as pessoas a buscarem essa autonomia. Porque, assim, a primeira fase tem que ser parar de beber. Mas aí, depois, né, eu todos os dias presto atenção para não recair, né? Porque precisa tomar muito cuidado, né? Eu realmente... Eu tinha uma terapeuta que falava, Flávia, você é alcoólatra 3 cruzes. É uma classificação. Se você não tomar cuidado, você vai recair, né? E aí, então, eu tomo muito cuidado. Eu vou no AA, tal. Mas você ainda tem medo, Flá, de recair? Eu tenho medo para sempre. Eu tenho medo de recair, claro que eu tenho. E esse medo que me faz... O medo, não sei se... Quando você vai no mercado, você vê bebidas, nunca você teve essa vontade de pegar uma bebida? Claro. Então, eu tenho uma coisa espiritual com bebida... Eu fui lá e vi que tem um negócio assim do tipo... Aqui tem, hein? Aqui tem cerveja. É espiritual. Na minha casa não tem bebida de jeito nenhum. Teve um dia que eu comprei uma cerveja, porque eu gosto de cozinhar. E, realmente, álcool e carne é uma mistura fantástica, porque o álcool traz sabor, traz maciez para a carne, né? E aí teve um dia que eu falei, comprei uma latinha daquelas pequenininhas de Skol para fazer um frango na cerveja. Aí eu fui dormir e parecia que tinha uma conexão. Tem uma Skol na minha cozinha. Aí eu peguei a Skol, joguei no lixo lá debaixo do prédio. Sério? Continuei assim. Parecia que tinha uma conexão, assim. Sabe que nem conexão que você tem loucura, né? Não, uma loucura. Então, por isso que eu falo, eu sou... Meu caso é grave, né? O pessoal fala... Eles brincam, né? Fala, Flávia, volta que seu caso é grave. Eles falam isso para todo mundo, né? Porque... Não, essa latinha podia te prejudicar horrores, meu. Não, essa latinha podia provocar... Aí eu cheguei, fui de novo lá, abri a latinha, joguei fora. Mentira. Louca. Louca. E aí eu falei, agora eu posso dormir em paz. Que loucura. A gente vê casos de... Tem um cara... Nossa, o cara, assim, ele é um cara super famoso. Um mega executivo. A gente tem um anonimato. E ele foi Ele tem muito evento social, por causa da empresa e tal. Ele é um cara que tem uma empresa global. E ele foi num casamento...
E falou, ele falou que nem sabe direito. Ele resolveu tomar um uísque depois de 18 anos de recuperação em sobriedade, de uma vida muito regrada. Ele foi encontrado 2 dias depois, caído na sarjeta. Nossa, gente. Tem um cara que estava 6 anos em sobriedade e a mulher dele, toda a família dele, nem tinha conhecido ele bêbado. Ele já estava em abstinência quando conheceu a mulher. Aí ele foi num Réveillon e a família ficou, não, bebe, mas só um golinho, só para brindar. Tá tudo bem. Ele deu um golinho também. Foi encontrado... Meu Deus. A recaída, isso é uma coisa que eu aprendi e eu vejo na prática, eu vi muita gente morrer com traumatismo craniano, acidente de carro, se jogando do prédio. Tem um cara que ligou para mim e se despediu e se jogou do prédio, se matou. Nossa, gente. Então, tem gente que acha... Tem um percentual de quantas pessoas recaem de novo? O percentual no Brasil, o Alcoólicos Anônimos nos Estados Unidos é muito forte. Chega ao ponto de você vai na praia, porque praia é praia tá ligado com cerveja, caipirinha, né? Você vai pra praia e você quer tomar uma gelada, não é mesmo? Então, e lá eles têm a barraquinha do AA na praia, né? Lá nos Estados Unidos é mais ou menos, sei lá, 10% no máximo das pessoas que ingressam. Né? Nos Estados Unidos é comprovado, é da organização a Organização Mundial de Saúde lá dos Estados Unidos fala que 30% da população dos Estados Unidos tem problema de alcoolismo. Nossa. Né? E desse percentual, pouquíssimos resolvem pedir ajuda e dos que pedem ajuda, pouquíssimos permanecem. O índice de recuperação é muito baixo. No Brasil, 2%, 3%. Ou seja, de cada 100 pessoas que entram lá, 2 permanecem. Então, durante todos esses anos, eu vi mas muitas e muitas pessoas não voltarem mais. Né? Eu tive uma afilhada, chamava Malu, que se matou. Nossa, Flá. Ela tinha um alcoolismo, assim, né? Então, é uma doença muito séria. Então, tem gente... eu não sou a favor da redução de danos. Eu acho que se você não faz os evites, pessoas, hábitos e lugares, você não vai se recuperar. Eu acho que você precisa é uma doença multifatorial. Você precisa fazer terapia. Não é que você precisa, né? Mas você tem que ter a sua rede de apoio. Claro. Eu faço terapia. Eu tenho um psiquiatra, que é maravilhoso, que entende de alcoolismo. Eu faço reiki, ela tem uma mestre de reiki que é maravilhosa. Toda a minha rede de apoio sabe que eu não bebo. Então, assim, se eu saio, eu vou eventualmente numa festa, num show. As minhas amigas e as pessoas sabem dessa minha questão com a bebida. Eu vou nos Alcoólicos Anônimos, eu tenho a minha madrinha de Alcoólicos Anônimos. E uma coisa é diferente da outra. Eu gosto de fazer mentoria. E agora eu sou mentora, né? Sim. Eu faço mentoria. E eu falo para essas pessoas. Porque agora eu montei meu primeiro grupo de mentoria. E a pessoa falou assim, e eu falo, gente, é o seguinte, o meu grupo de WhatsApp, às 8 horas da noite eu encerro e eu volto no dia seguinte às 8 horas da manhã. Porque eu não posso ficar 24 horas. A gente precisa... Claro, senão todo mundo vai ir, socorro. Não, a gente tem que ter... Eu faço uma higiene do sono, né? De 8 horas eu desligo, ou antes, porque minha cabeça não para. E aí uma mulher chega e falou assim, não, mas se você se propõe a fazer um grupo de superação do alcoolismo, você tem que ter 24 horas. Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Se você está no ponto de ter ansiedade, crise de pânico no meio da madrugada, você precisa de ajuda médica. E eu não sou médica. Eu estou dando uma mentoria para ajudar as pessoas a pararem de beber. Então, se você tem essa questão de precisar de ajuda, não vai ser no grupo de WhatsApp. Você precisa de ajuda médica de um psicólogo ou de um psiquiatra, que aí é a função deles. Né? E muitos deles falam, se você tem esse tipo de problema, você vai no pronto-socorro. Tipo, a minha psicóloga e o meu psiquiatra atendem as pessoas no caso de emergência. Quer resolver todos os problemas. Mas numa mentoria não tem nada a ver. A mentoria é para ajudar mesmo a sair do vício, né? Mas justamente porque essas pessoas têm esse comportamento de bater o pezinho de criança, né, imaturo, a gente precisa tratar tudo isso que eu estava falando, né? Todo mundo fala, mas você é muito dura. Sou dura, porque a doença é dura. Né? Se eu não for dura,
eu posso voltar E para agora que você fechou sua primeira turma, Flá, agora que você vai começar esse trabalho com a turma. Terça-feira. Que Nossa, legal. vai ser assim, E como funciona o programa, assim? Vão ser 8 aulas Tá. semanais e 8 plantões. Então, é um programa de 2 meses, né? Tá. Vai ter uma aula onde eu vou fazer 1 hora de conteúdo, que vai ser gravado para colocar esses cursos numa plataforma. Porque quem não conseguir assistir a aula, e como tem muito conteúdo, é assim, eu sou uma explosão de conteúdo, eu tenho muito conteúdo, né? Eu vou gravar e aí depois eu fecho e abro para participação. Porque a minha metodologia vai ser totalmente participativa. Legal. E depois, no plantão semanal, vai ser nas terças-feiras a aula com o conteúdo, e na quinta vai ser um plantão. E nesse plantão vai ser aberto e não vai ser gravado. E você perdeu toda a tua timidez em falar, né? Agora, gravar vídeo, tudo. Né? Porque eu vejo que você grava todo dia. Eu tenho que começar a fazer também, Flá. Eu tô treinando para isso. Porque eu também quero começar a falar, sabe? Das entrevistas, as coisas E com certeza. E eu acabo só tem falando no bate-papo, né? Então, tenho. Com certeza você pode ajudar muitas pessoas. Mas eu nem tento treinar, já falo não, sabe? Mas eu sei que é importante as pessoas me conhecerem para o podcast crescer também, né? Mas eu acabo mas você tá bem ficando já, nesse... no Instagram eu não sou forte, o TikTok é bem forte, a gente tá com 42 mil, e no YouTube tá bem, tá 12 mil, crescendo. Pô, ótimo. Já tô monetizando, mas é um processo, né? Eu acho que a gente não pode ficar só no podcast. Acho que se você tem um propósito de ajudar, eu tenho que ir muito além do podcast, né? Eu não preciso ficar só aqui, eu posso fazer live, eu posso fazer coisas externas. É isso que eu quero começar a fazer um pouco, que eu não faço nada, né? Mas eu acho que é um processo. Eu também acho. Eu também tenho um monte de ideia. Eu não gosto de ficar me cobrando também. Isso, você tem que se comparar. Como você estava um ano atrás? Eu não sou uma mega blogueira que fica, vem, gente. Não sou. Eu sou bem mais na minha, assim. Mas eu faço no meu tempo. Tem dado certo, assim. Mas eu acho que essa coisa de fazer parceria é muito legal. Vamos fazer. Vamos. Você vai ter a minha parceria, com certeza. Maravilhosa. E, nossa, muito feliz. E são só mulheres que vão participar do programa. Não, só mulher. Porque, assim, o alcoolismo feminino... Homens e mulheres são dois seres completos. O homem mata, estupra, bate, né? O homem é um ser muito violento. Eu adoro o homem, né? Tá? Mas, e aí, quando se trata do alcoolismo, onde os instintos são exacerbados, não dá para misturar. Eu já tive um grupo misto, e os caras chamavam a pessoa para sair... Tem cara que me chama, fala, nossa, você é muito gata. Fala, gente, não tô aqui para isso. Não, sim. Não é o meu objetivo. Isso daqui não é Tinder. Até seria um bom negócio lançar, né? Um Tinder para quem tá... Só para quem tá sóbrio, porque realmente achar alguém que não vai te chamar para tomar não é? Se você vai entrar em aplicativo de paquera, falar, vamos tomar um vinho, né? Vamos tomar um vinho. Você vai ter que sempre fugir disso, né? Não, vamos pro parque, vamos fazer uma outra coisa. Eu acho bem legal quando os caras dão uma cantada fora desse igual, né? Conhecer fora do vinho aí. Difícil, viu? É difícil. Eu fiz lá uma vez um perfil e coloquei, não bebo, não fumo... Imagina, ninguém nunca, zero. Daí falar, ai, mó chata essa mulher, né? Mas tudo bem. E uma vez eu saí com um cara que não bebia, eu também falei, ai, cara chato, não bebe, meu. Eu ficava tomando uma cerveja, ele uma água, assim, mas ele era crente, na verdade. E eu saí com ele um tempão, sabe? E ficava muito... Aí os garçom trazia a bebida pra ele e a água pra mim. Eu, não, a bebida é minha. Né? A cabeça das pessoas também é meio machista com relação a isso, né? Não, quando eu tava bebendo, eu não acreditava, não saía com ninguém que não bebesse. Tanto que a fase final do alcoolismo é você beber geralmente em isolamento. E Flá, qual foi teu pior porre, assim, que você nunca esquece? Que você falou, cara, estou no fundo do poço. Bom, você teve esse caso do shopping, né? De quebrar a perna também. Eu tive uns porres, assim. Teve uma vez que eu estava com esse cara e teve um Natal na casa da mãe dele. E eu lembro que eu ganhei uma camisa da Richards, uma camisa maravilhosa, de linho e tal. E só sei que no dia seguinte eu acordei, toda suja de barro, com a camisa toda rasgada. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Mas a pessoa falou que eu barbarizei. Nossa, assim. Na casa dos pais? Na casa do... Teve uma vez que eu peguei... No Natal? No Natal. Nossa. Na festa de Natal. E todo mundo a família chique. chocada.
Teve uma vez que eu usava muito aquela bolsa Longchamp, né? Que cabe... O que você quiser Sim. pôr lá dentro, cabe. Então, cabia várias garrafas. E aí, eu Já a roubei... bolsa já era proposital, né? A bolsa era um arsenal, Era. né? E aí, eu roubei um vinho tinto lá da minha sogra, aberto, claro, né? E aí, quando eu fui me despedir dela, caiu o vinho. Imagina a cena. E ensanguentou. Ela parece que ela tinha tomado um tiro, assim. Eu bebaça, falando tchau. E aí, quando eu fui virar com a bolsa, caiu... Não, eu tenho muita Pô, história. sabe que uma vez eu saí com um cara e ele foi na minha casa e ele chegou com uma mochila com várias bebidas dentro. Eu falei, esse cara é alcoólatra. Porque quem que anda com uma mochila? Tipo, tinha taça, tinha tudo, sabe? E ele andava com isso, cara. Acho que ele era alcoólatra também. Porque deve ter, né? Gente que não fica sem. Não fica assim, não fica. Não fica Era uma mochila quadrada, não sei se você já viu, que põe tudo, assim. É tipo um cooler. E uma coisa que eu falo, né? Quando você está no alcoolismo, você tá, eu gosto muito de usar essa imagem. Você está num trem a 200 km de velocidade e, de repente, você faz assim, né? Tipo... Aí, o que acontece? Você fala... E agora? Então, você demora um tempo de adaptação. Então, quando você vai parar de beber, você precisa realmente se estruturar. Quem vai cuidar das minhas filhas? Quem vai me ajudar? Quem vai fazer o quê? Ginástica, hábitos... terapeuta, porque é difícil. Eu não sei, assim, eu com essa mensagem, eu não quero desincentivar, né? Desestimular. Mas como o índice de recuperação é muito baixo, eu não dou tapinha nas costas. Eu falo, você quer mesmo encarar isso? Tem uma mulher da mentoria que ela falou assim, eu não sei se vale a pena eu abdicar de toda a parte boa que o álcool me traz. Eu tenho um sexo maravilhoso com meu marido, eu tenho um grupo de amigos, eu tenho uma casa no Guarujá, que a gente se diverte todo fim de semana. Meus cunhados moram aqui na frente, a gente bebe todo dia um vinho. Eu falei, você vai ter que abrir mão de tudo isso. Você está disposta? Porque se você não tiver, nem começa a mentoria, não vai gastar. Se ela falou, eu não sei, ela já não tá, né? Mas ela sabe que tá... Que tá fazendo mal para ela. Mas ela não tá tendo forças ainda. Você nunca teve nada no fígado, nenhuma sequela nesse quando eu parei de beber, eu fiz um check-up e eu não tive nenhuma sequela física, porque eu bebia pouco, né? Que não define nada. Era uma louca. Bebia pouco, mas esse pouco te embriagava, né? Bebia pouco... Tem fases. A fase final que eu bebia muito pouco. Porque aí meu fígado estava realmente intoxicado. Mas eu não tive sequela física, mas eu tenho, com certeza, sequelas cognitivas. No começo, eu não conseguia ter com nenhum tipo de concentração. Mas, hoje em dia, está melhorando bastante, assim. Mas tem certas coisas que foram... E eu tenho sequelas psiquiátricas, né? As comorbidades que o alcoolismo traz, que eu tenho uma tendência a... Preciso tomar muito cuidado, tanto com a depressão quanto com a mania, né? Com uma bipolaridade, assim. Se eu estou ficando muito eufórica... Eu tenho uma tendência de fazer demais, aí depois isso pode me trazer um prejuízo, comprar demais, né? E eu tenho também a tendência de repente, não ter acordar de manhã, não ter vontade de fazer nada e ficar dormindo. Isso eu também tenho. Então, todo mundo tem, mas quando você tem o problema do alcoolismo... Não, eu sei, tô brincando. Você tem... Não, mas quem não tem? Putz, todo mundo. Então, tem que realmente... não é para qualquer um, não. Você tem que realmente tomar essa decisão. Tudo começa com uma decisão. Olha, Flá, a gente tem mais 15 minutos. Foi maravilhoso. Senhora. A gente falou, a gente está 1h30 aqui falando. Achei tua história incrível. Adorei. Gustavo, aí não tá acreditando. Gustavo estava dando risada aqui de várias horas. Eu achei tua história incrível. Acho que vai ajudar muita gente a inspirar. Principalmente porque o final é que você mesmo é uma mentora. Então, além de estar contando a tua história, quem tem problema com álcool vai poder buscar ajuda com você, que eu acho isso maravilhoso, né? E aí, então, eu queria deixar um pouco esse espaço final para você falar do seu livro para as pessoas, para você falar um pouquinho do seu trabalho e incentivar as pessoas, quem está sofrendo disso, o que fazer, como fazer, quais são os primeiros passos. Então, essa mensagem final tua aí para as pessoas. O que eu tenho a dizer é que o alcoolismo, você não tem culpa de ter o alcoolismo, mas você tem a responsabilidade, né? É que nem... O diabético não tem culpa de não poder comer açúcar, mas ele tem a responsabilidade de não comer, porque ele sabe que se ele comer,
ele vai morrer, né? Sim. E a mesma coisa com o alcoolismo. Então, assim, quando eu precisei parar de beber, eu não sabia o que fazer, não sabia quem procurar, né? Então, tudo começou com o meu livro, né? Esse livro, ele é um livro feito para quem tem problema cognitivo, tá? Ele é um livro fácil de ler, ele é um livro curto, né? É quase que um livro para, assim, quem tem uma boa concentração lê esse livro em 1 hora. E o objetivo foi esse mesmo, porque eu vou criar como que fala? Uma coleção, né? Que tem muita coisa que não foi falada aqui. Mas nesse livro ele fala de toda a minha luta, de todos os prejuízos que eu tive na minha vida, de toda a dificuldade, a luta que foi para eu conseguir parar de beber, o meu fundo de poço, a minha virada, né? A minha decisão, e aí a minha luta para viver uma nova vida sóbria, né? Sem a substância, sem as pessoas, hábitos, lugares, né? Eu tive que começar mesmo uma nova vida, um renascimento, conforme você falou. E aí, esse meu projeto, né? Tem o meu livro, o meu Instagram tem muito conteúdo. Eu tenho A pessoa que quer comprar o livro é pelo Instagram. Tá na Amazon. Tá massa. Legal. Eu estou procurando uma editora, porque eu fiz uma produção independente, mas está muito ruim. Vai melhorar a questão da distribuição. Você entra na Amazon, você compra o livro, Sim. mas está demorando 10 dias para entregar, porque... E aí, então, assim, uma coisa de cada vez. Tem o e-book, que aí Sim, você compra... digital. É imediato, né? Já recebe. Ah. E aí, agora eu estou dando um passo além, que foi... Eu dei uma aula secreta, que está no YouTube. É uma aula onde eu conto sobre, realmente, é um plano de ação com 5 pilares para a pessoa que quer mudar qualquer tipo de hábito, na verdade. E agora eu comecei com a minha mentoria, que aí eu já estou de uma fase que eu estou saindo mesmo do trabalho voluntário e começando mesmo. Na verdade, eu não estou começando, eu já faço mentoria há muito tempo, mas era fechada, e agora eu estou fazendo em grupo, que eu acho que vai ser mais rica, e estou começando a minha primeira mentoria, e eu vou lançar curso, palestra, assim, enfim, e uma coisa tem 2 coisas que eu tenho, a gente visualiza e a gente realiza. Uma delas vai ser um curso para as mulheres 40 a mais, que querem empreender no digital, porque eu estou aprendendo muito, né? Então, eu acho, faz parte da minha metodologia, achar o seu propósito e rentabilizar mesmo com isso. Como carreira. E o outro que eu quero fazer mesmo, uma fundação, na hora que eu for grande, para ajudar as mulheres tem muitas mulheres que sofrem com alcoolismo, não sabem o que fazer, não têm recursos. A gente geralmente não tem recursos de informação, tem a questão da informação. Achar profissionais nessa área é difícil, né? E clínica eu tenho uma parceria ótima. Eu tenho um cara que eu conheço, que ele cuida de uma rede de clínicas. Legal. Que, quando a pessoa quer ir para a clínica... eu não recebo comissão de nada, assim. Tipo, eu indico ele... Você está com o propósito também de ajudar, né? Não só de ganhar. Eu vou ganhar através de outras coisas, né? Mas eu tenho essa parte mesmo de ajuda que e isso virou uma causa para mim. Maravilhosa. E hoje em dia, né, eu acordo de manhã e eu falo, meu Deus do céu, tem tanta coisa para fazer, né? Então, de fato, ter escrito esse livro, ele realmente virou mesmo a virada de chave da sua vida. Foi, né? A virada de chave da minha vida, porque depois desse livro muita coisa começou a acontecer e está acontecendo e assim, tem muitas mulheres que sofrem com isso. É um grande, é um sofrimento assim que é um desespero, né? Então, eu realmente espero ajudar cada vez mais, né? Maravilhosa. Tem os haters, né? Claro, que me critica. Se haters tem sempre. Também, para mim também. Não é? Tem sempre, vai ter sempre. Não. E, Flá, um recado final, então, para quem quer parar qual que é o primeiro passo, assim? Eu acho que o primeiro passo é você reconhecer que você tem um problema e você precisa de ajuda. E eu acho que o alcoolismo ele não é só a força de vontade. A gente precisa de mais do que a força de vontade para conseguir parar de beber. Você precisa de ajuda, né? E assim, a primeira coisa que eu recomendo a pessoa ir porque quando você vai nos Alcoólicos Anônimos, você sai do isolamento. E lá, sei lá, eu moro na Pororó do Peririm, lá no Acre. Lá você vai ter uma rede de apoio que vai indicar os profissionais de lá, né? Então, assim,
Assim, quando você realmente decidir que você vai parar de beber, você tem que estar disposto a entrar numa... Você tem que se apaixonar pelo processo, né? Porque não é simplesmente um botão que você aperta, é um processo. Então, a gente finaliza com esta frase, né? Apaixone-se pelo processo que vai dar certo. Apaixone-se pelo processo, porque nesse processo você vai deixar de ser uma fracassada. E, assim, o alcoolismo, quando você tem a doença, automaticamente todas as pessoas que você mais ama e as pessoas que você menos gostaria de machucar são as pessoas que mais são prejudicadas. Sim, então, assim, com certeza. quando você começa esse processo, você começa a liberar muita coisa boa. E isso vai te trazendo força. Mas não é fácil. Então, assim, esteja disposta a entrar mesmo nessa luta, mas vale muito a pena. Muito a pena, gente. Agora já tem uma mulher maravilhosa aqui para todo mundo se inspirar, seguir ela. Vai estar aqui embaixo do vídeo, vai ter o Instagram dela. A gente vai colocar tudo certinho. Obrigada, o link viu? do livro, depois você me passa, eu vou colocar no vídeo também, para quem quiser comprar. Já segue ela lá. E agradecer, pedir para todo mundo compartilhar, todo mundo que conhece alguém que tem, né, que passa por esse problema, compartilha essa entrevista maravilhosa, ver tudo que a Flávia passou e o quanto essa entrevista vai ajudar as pessoas, inspirar e dar a volta por cima que nem ela, superando o alcoolismo. Obrigada, meu amor, volte sempre. Vamos fazer outras pautas. Se tiver pauta, pode vir, portas abertas sempre para você. Conteúdo que aqui é um lugar para ajudar as pessoas. Conteúdo é infinito. Eu tô super às ordens. Muito obrigada. Foi Pede para todo mundo curtir, Flá. Curtir, compartilhar a entrevista. Escrever os comentários. Que isso ajuda muito a gente a crescer o engajamento também. Você vai ver. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada.